Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 17, Prefeitura de Índigo. Capítulo 57, Perigoso. O conteúdo dessa conversa foi simplesmente impressionante demais. Mais de 10 demônios de 7 estrelas em uma única batalha, 6 dos quais usaram o poder soberano? Esse tipo de batalha em grupo entre especialistas supremos era simplesmente muito rara. Mesmo que ocorressem, as gravações do Skrier de tais batalhas raramente se espalhariam. Como poderia ser Linley? Salomon ficou completamente atordoado. Mas pelo conteúdo dessa conversa, Salomon descobriu que o Linley, que essas pessoas estavam discutindo, era um membro do clã Azur Dragon. O Linley que ele conhecia também era membro do clã Azur Dragon. Pode realmente ser ele? Salomão não ousou acreditar. Ele era apenas um deus. Como ele poderia matar 5 demônios de 7 estrelas? Sem chance. Sem chance. Uma única pessoa, matar 5 demônios de 7 estrelas. Esse tipo de realização era simplesmente aterrorizante demais. Na opinião de Salomon, não importava o quão poderoso Linley fosse, não havia como ele ter alcançado tal nível. Irmão mais velho, você ouviu isso? Eles disseram Linley. Nice virou-se para olhar para seu irmão mais velho, Salomon. Seus olhos estavam cheios de descrença. Ao mesmo tempo, um toque de esperança apareceu em seu coração. Ela acreditava que tanto Linley quanto Bebe haviam morrido. Mas Linley estava vivo. Bebe talvez ainda estivesse vivo também. Quando ela pensou na possibilidade de Bebe estar vivo, seu coração, adormecido por mais de 1000 anos, começou a voltar à vida. Eles podem ser apenas 2 pessoas com o mesmo nome. Salomon riu, dizendo intencionalmente com desdém. Você sabe o quão forte nosso Linley era. Ele era apenas um deus. Seria difícil para ele enfrentar até mesmo um deus superior comum. Matar 5 demônios de 7 estrelas sozinho? Você acredita nisso? Nice ficou atordoado. Tudo bem. Não preste atenção à conversa fiada. Muito provavelmente é apenas um especialista supremo que também compartilha o nome de Linley. Salomon riu calmamente. Vamos. Estamos comprando roupas hoje. Escolha o que quiser. Salomon não queria que Nice fosse ver as gravações do vidente. Não seria um problema se não fosse Linley, mas se realmente fosse Linley, dado o temperamento de Nice, ela definitivamente iria imediatamente procurar por Bebe. Isso seria terrível. Vamos dar uma olhada nas gravações do Skrier. Nice disse. Salomão balançou a cabeça. Por que olhar as gravações do Skrier? O que? Você acha que Linley ainda está vivo? Eu não sei. Mas independentemente de ser ou não o Linley que conhecemos, vale a pena assistir uma gravação do vidente de uma batalha incluindo mais de 10 demônios de 7 estrelas, não importa o que aconteça. Nice se virou e foi embora imediatamente. Salomon não teve escolha a não ser segui-lo e secretamente se consolou, que Linley morreu há muito tempo. E ele estava muito fraco. Este especialista supremo, por sua vez, é muito forte. Definitivamente não é ele. Tem que ser apenas alguém com o mesmo nome. Salomon acusou Linley injustamente no passado. Naturalmente, ele não queria ver Linley crescer forte. Havia 3 locais na cidade de Baifai dedicados à visualização de gravações do vidente. Grandes grupos de pessoas estavam reunidos em frente aos portões de todos os 3 locais hoje, todos entregando tiras de tinta e azurita para entrar e assistir às gravações do vidente. Quando Salomon e Nice chegaram, ficaram chocados com a quantidade de pessoas presentes. Ao mesmo tempo, aqueles que haviam terminado de assistir às gravações do vidente saíam por uma porta lateral. Verdadeiramente surpreendente. Aquele ancião dragão azul era simplesmente aterrorizante demais. Certo. Aquela prisão azul do ancião dragão azul apareceu e quando desapareceu, todos os anciãos inimigos estavam mortos. Ao ouvir essa discussão, Salomon e Nice ficaram ainda mais curiosos. Eles imediatamente entregaram a taxa de entrada de 100 tinteiros e entraram. Havia 6 salas para visualização das gravações do Skrier. Vá para o corredor número 5. A última visualização acabou de ser concluída e começará novamente em breve. Salomon e Nini entraram no 5º salão, procurando lugares para sentar. O número de pessoas no 5º salão aumentou rapidamente, mas Nice apenas olhou para a frente do salão, com o corpo tremendo ligeiramente. Nini, relaxe. Salomon disse consoladoramente. Não tenha muita esperança. Mas Nini não disse uma única palavra. De repente, uma grande quantidade de essência elementar do tipo água se uniu na frente do salão no ar, transformando-se em uma gravação. Ao mesmo tempo, uma voz soou. Pessoal, esta batalha ocorreu na prefeitura de Índigo, no continente Bloodridge, em uma floresta montanhosa que ficava a alguns milhares de quilômetros da cidade de Meer. Todos no corredor ficaram em silêncio. Dentro da enorme gravação do vidente, uma cena de batalha após a outra apareceu. Essas foram as cenas de Fusso e Tevila lutando contra seus inimigos. Porém, só de assistir a essas 2 batalhas, as pessoas que assistiram a essa gravação pela primeira vez já ficaram atordoadas. Seus corpos estavam todos cobertos de luz, e com cada soco e chute, o próprio espaço se abria. 3 desses 4 estão usando o poder soberano.
Salomão ficou atordoado. Onde está Linley? Nice estava procurando desesperadamente. E Bebe. No entanto, no momento, a gravação do vidente estava focada principalmente nessas duas batalhas. Ao mesmo tempo, a gravação do vidente também registrou um cadáver vestido de cinza que estava caído no chão, também emanando aquela aura. Foi o demônio das 7 estrelas que foi morto por Fusro logo no início. E então, a gravação do vidente mudou o ponto de vista para o chão. O chão estava agitado como as ondas do mar. Momentos depois, o chão explodiu de repente e alguém de repente voou para o céu, com sangue manchando suas escamas. Mas Nice e Salomão ficaram chocados. Aqueles espinhos ferozes, aquela cauda, aqueles olhos dourados escuros, eles eram tão familiares. Depois disso, 5 demônios de 7 estrelas perseguiram e atacaram Linley. O corpo de Linley emanava aquela luz azul. Era o poder soberano do tipo água. Quanto aos 5 demônios de 7 estrelas atrás dele, um deles emanava uma aura negra. É Linley. Nice sentiu-se animada em seu coração. Isso, Salomão também ficou surpreso. Ambos tinham visto a forma draconiana de Linley. Irmão mais velho, é Linley, é Linley. Nice não conseguiu mais suprimir sua excitação e seu sentido divino alcançou Salomão repetidas vezes. Definitivamente é ele. Não há erro. Nice, esse não é necessariamente o caso. Salomão tentou equivocar-se através do sentido divino. O clã Azur Dragon tem muitas pessoas e suas aparências em Dragonforce são todas bastante semelhantes. Além disso, em 1000 anos, você acha que Linley se tornaria tão poderoso? É impossível. Nice ficou atordoado. Poderia ser verdade que havia alguém com uma forma draconiana semelhante à de Linley? Nice não sabia muito sobre o clã das 4 bestas divinas e não entendia o quão única era a forma draconiana de Linley. E então Salomão e Nice continuaram a assistir. Na gravação do vidente, Linley começou a enlouquecer, na verdade usando sua testa espetada para espancar um demônio de 7 estrelas até a morte. Os outros 4 demônios de 7 estrelas restantes queriam fugir, mas estavam todos presos dentro daquele enorme cubo azul. Depois que o cubo azul desapareceu, os 4 demônios das 7 estrelas também morreram. A gravação do vidente estava focada em Linley agora, e depois de matar aqueles 4 demônios de 7 estrelas, Linley realmente voou para o chão. A gravação mostrou como Linley se ajoelhou ao lado de uma mulher que estava deitada no chão. A gravação capturou claramente a imagem da aparência daquela mulher. Délia. Os olhos de Nice instantaneamente se arregalaram. É Délia. Salomão também ficou surpreso. E então, na gravação do vidente, Linley retornou à sua forma humana, segurando seu filho ao lado de sua esposa. Fusro e Bebe também se aproximaram, entrando também na zona de gravação. Linley, Bebe. Nice instantaneamente ficou tão feliz que sua cabeça ficou dormente. Linley, Delia e Bebe, os 3 estavam todos dentro do alcance de gravação. Não houve dúvida sobre isso. Este poderoso ancião do clã Dragão Azul era aquele Linley que eles conheceram. Como isso pode ser? Como isso é possível? Salomão não se atreveu a acreditar, mas a verdade era claramente visível para qualquer um ver. Grande irmão, são realmente eles. Realmente são eles. Eles não morreram, não morreram. Nice enviou com entusiasmo através do sentido divino. A gravação do vidente estava quase acabando agora. Linley pegou Delia nos braços enquanto Fusro segurava a criança, e os dois voaram lado a lado. A gravação do vidente terminou. Aquele ancião do clã Dragão Azul, com base nas descrições da pessoa que fez esta gravação do vidente, chama-se Linley. A mulher no terreno deveria ser um membro da família do ancião Linley. Aquela mulher morreu, e é por isso que o Elder Linley ficou tão angustiado. Salomão e Nice saíram para a rua. O rosto de Nice estava cheio de excitação irreprimível. Irmão mais velho, eles não morreram, eles realmente não morreram. Nos últimos 1000 anos, Nice nunca foi tão feliz como agora. Bebe ainda está vivo. Continua vivo. Certo. Esta é uma boa notícia. Salomão respondeu. Mas a mente de Salomão estava atualmente em estado de caos. Originalmente ele acreditou erroneamente que Linley havia exposto seu segredo e portanto em sua raiva quis matar Linley. Depois Linley e sua esposa mergulharam naquela piscina dourada de magma. Mas quem imaginaria? Que Linley não só ainda estava vivo, ele se tornou muito poderoso. Mas o que aconteceu com Delia? Nice disse, bastante preocupado. Delia morreu naquela gravação dos Crier? Nice ainda se lembrava claramente de como, na gravação do vidente, Linley soltou aquele uivo de tristeza e raiva ao lado de Delia. Embora Nice não conseguisse ouvir nenhum som, ela já podia sentir sua dor agonizante só de observar. Irmão mais velho, Nice disse de repente. E? Salomão olhou para ela. Nice olhou para Salomão. Determinada, ela disse, grande irmão, eu decidi. Vou para a prefeitura índigo do continente Bloodridge. Absurdo. Salomão não pôde deixar de ficar impaciente. Isso era exatamente o que ele temia. Nini, ir do continente Jadefloat para o continente Bloodridge não é brincadeira. Como você é um deus chegaria lá? É muito perigoso. Inaceitável. Completamente inaceitável.
Nice apenas olhou para o irmão mais velho, sem dizer mais nada. Ela já havia se decidido. Ela estava apenas informando seu irmão mais velho sobre sua decisão. Vendo a expressão no rosto de sua irmã mais nova, Salomon ficou frenético. Nini, você está muito fraco, e para ir do continente Jadefloat ao continente Bloodridge, você tem que passar pelo mar, a viagem é realmente muito perigosa. Salomon disse freneticamente. É inútil você dizer qualquer coisa. Nice não iria ouvir o irmão mais velho desta vez. Salomon, vendo como sua irmã estava agindo, sentiu-se desamparado em seu coração. Eles estavam dentro da cidade, e dentro da cidade, não havia como ele agir para aprisionar sua irmã mais nova. Se sua irmãzinha realmente quisesse ir, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Nini, você realmente vai me fazer me preocupar com você desse jeito? Salomon disse preocupado. Que tal agora? Treine para o nível Igod e então vá. Nice olhou para ele sem dizer nada. Nice já havia se decidido e não havia nada que Salomon pudesse fazer a respeito. Embora Salomon tenha mantido uma vigilância cuidadosa sobre ela depois do dia em que viram a gravação do vidente. No mês seguinte, Nice foi embora. Dentro do quarto dele, Salomon olhou para um pedaço de papel. Foi uma carta que Nice lhe deixou. Infelizmente, Salomon jogou o papel na mesa com ódio. A jornada do continente Jadefloat ao continente Bloodridge será tão perigosa. Por que Nini não escuta? Salomon estava frenético, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele nem sabia para onde Nice tinha ido. Ao pensar nisso, Salomon não pôde deixar de culpar Linley. Foi porque ele acusou injustamente Linley e Bebe que o relacionamento entre ele e Nice se rompeu, e ele raramente seria capaz de vê-la sorrir hoje em dia. E agora, desta vez, ela saiu sozinha. Como é que Linley não morreu e em vez disso tornou-se tão poderoso? Salomon também não conseguia entender como Linley subiu para tal nível. Ao mesmo tempo que Nice partiu da prefeitura de Kolkal, Linley e Bebe, na distante prefeitura índigo do continente Bloodridge, viviam vidas pacíficas nas montanhas Kerit. Num piscar de olhos, algumas décadas se passaram. Linley, uma voz profunda soou. Pai, pai, Wade gritou. O segundo ancião está procurando por você. Linley saiu de seu quarto. Pelo canto do olho, ele viu que ao longe o segundo ancião estava se aproximando com uma expressão muito complicada no rosto. Linley, venha. Nosso clã das 4 bestas divinas está prestes a realizar um conclave conjunto de anciãos. Agora, Linley ficou bastante surpreso. Ainda não se passaram 1000 anos. Além disso, os 4 clãs da besta divina realizam um conclave conjunto. Certo. Será em Blood Gorge, no palácio das 4 bestas divinas. O segundo ancião suspirou. Desta vez, a razão pela qual todos os anciãos estão sendo convocados é para discutir o que nosso clã das 4 bestas divinas deveria fazer em relação aos 8 grandes clãs. O coração de Linley tremeu. Parece que o clã finalmente não consegue continuar lutando assim. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 58, Relutância. As Montanhas Kerit, desfiladeiro do banho de sangue, o Palácio das 4 Bestas Divinas. Quando Linley entrou ao lado do segundo ancião no palácio, viu que algumas pessoas já haviam chegado. Linley os varreu com seu olhar, incluindo eu, um total de 42 anciãos. Mas é claro que, com o passar do tempo, mais anciãos entraram, um por um. Linley. O Elder Garvey tinha um bom relacionamento pessoal com Linley e então se aproximou. Os líderes do clã estão finalmente dispostos a abaixar a cabeça. Linley ficou atordoado. Garvey, você está falando. Garvey soltou um suspiro baixo. No mês passado, nosso clã das 4 bestas divinas sofreu outro grave revés. Os líderes do clã também não conseguem mais aguentar. Assim, eles organizaram este conclave. Ou talvez os líderes do clã também estejam indecisos e desejem que os anciãos venham discutir o assunto. Se os anciãos concordarem então, Linley também entendeu. Uma vez que o conclave fosse concluído, muito provavelmente o clã das 4 bestas divinas escolheria se aventurar nas montanhas Kerit, não saindo mais. Embora ao fazer isso, o clã das 4 bestas divinas fosse capaz de preservar sua força, a reputação do clã, construída ao longo de incontáveis anos, sofreria um enorme golpe. Para muitos membros do clã, a honra do clã era mais importante que a própria vida. Esta foi uma escolha difícil para os 4 líderes do clã fazerem. Sofremos um grave revés no mês passado? O que aconteceu? Linley perguntou apressadamente. Você nunca presta atenção em nada. Garvey balançou a cabeça. Há um mês, nosso clã das 4 bestas divinas perdeu outros 3 anciãos. Um dos anciãos pertencia ao nosso clã Dragão Azur. Considerando o último evento de 20 anos atrás, nosso clã Dragão Azur tem apenas 15 anciãos que realmente possuem o poder dos demônios de 7 estrelas. O coração de Linley não pôde deixar de apertar de preocupação. Rumble, a porta principal do palácio se fechou lentamente. Linley não pôde deixar de se sentir assustado. Garvey disse em voz baixa, os anciãos estão todos aqui. Em breve, os 4 líderes do clã chegarão. Linley deu uma olhada cuidadosa. No salão, havia um total de 53 anciãos, incluindo o grande ancião. De uma sala lateral, 4 figuras saíram em fila, sentando-se juntas na frente do palácio. Foi Gislason e os outros líderes do clã.
Todo o salão imediatamente ficou em silêncio por um tempo. Gislazon e os outros 3 líderes do clã varreram todos com o olhar e depois se entreolharam. No final foi Gislazon quem falou. Sua voz profunda e retumbante ecoou no corredor. Todos, hoje convidamos todos vocês. Acredito que todos vocês já adivinharam qual é o propósito desta reunião. Assim que essas palavras foram ditas, todos sentiram miséria em seus corações e até mesmo Linley sentiu uma onda de tristeza. Eles não tinham mais forças para salvar a situação. Desde que nossos 4 ancestrais morreram, nosso clã das 4 bestas divinas sofreu um grande revés após o outro. Felizmente, graças à assistência do senhor prefeito da prefeitura de Índigo, conseguimos nos firmar aqui nas montanhas Querite. Caso contrário, nosso clã das 4 bestas divinas provavelmente teria se transformado em cinzas e desaparecido como fumaça há mais de 10.000 anos. O palácio estava completamente silencioso. Nos últimos 10.000 anos, os anciãos do nosso clã das 4 bestas divinas lutaram destemidamente contra o inimigo pelo bem da glória do clã. 10.000 anos atrás, nosso clã das 4 bestas divinas tinha um total de mais de 200 anciãos. Mas hoje só temos 53 restantes. Passaram-se apenas 10.000 anos, mas perdemos quase 200 anciãos. 200. Uma luz úmida brilhou nos olhos de Gislazon. Os anciãos abaixo, pensando nos outros anciãos que morreram ao longo desses anos, todos sentiram tristeza em seus corações. Linley também pensou nos vários membros de seu próprio Esquadrão 13 que haviam morrido, bem como na imagem desamparada do ancião Araus, que havia perdido seu clone mais poderoso. Pelo bem do clã, muitos anciãos sacrificaram seus clones divinos mais poderosos. Eles haviam sido anteriormente demônios de 7 estrelas, indivíduos elevados e poderosos. Mas depois de terem perdido seus clones divinos mais poderosos, eles agora eram talvez apenas deuses superiores comuns. Todos esses anos, os outros 3 líderes do clã e eu estivemos pensando: por quanto tempo vamos aguentar? A voz de Gislazon estava rouca, especialmente nos últimos séculos. Os 8 grandes clãs parecem ter enlouquecido. Eles querem matar nossos anciãos a todo custo, mesmo que tenham que morrer conosco. De acordo com esta taxa atual, em mais alguns anos, nosso clã das 4 bestas divinas provavelmente não terá muitos anciões sobrando. A matriarca do pássaro vermilion também falou. Certo. Há um mês em particular, perdemos mais 3 anciãos. Nós 4 líderes de clã discutimos isso cuidadosamente. Se isso continuar, só seremos capazes de resistir por mais alguns séculos, no máximo. O patriarca do tigre branco falou com uma voz fria. Já que mesmo que continuemos a resistir, o único resultado será que todos morrerão. Qual é o sentido? O patriarca da tartaruga negra retumbou. É por isso que desejamos ter certeza de que pelo menos algumas de nossas elites sobreviverão. Afinal, não é tão fácil para alguém se tornar um demônio de 7 estrelas e um ancião. Gislazon disse com uma voz forte e enérgica. E então, nós 4 líderes do clã estamos unidos em acordo de que não devemos mais lutar contra os 8 grandes clãs. Todos os membros do clã devem entrar nas montanhas Querite. Vamos aumentar nossa força. Os anciãos abaixo ficaram todos atordoados. Eles pensaram que os líderes do clã iriam deixá-los discutir este assunto e votá-lo. Mas quem poderia imaginar que isso seria uma simples declaração? Patriarca. Matriarca. Instantaneamente alguns anciãos ficaram frenéticos. Patriarca. Uma voz apressada soou, e um jovem com cabelos prateados e rosto insensível levantou a cabeça em direção aos 4 líderes do clã. Ele disse freneticamente: deveríamos simplesmente nos render, assim mesmo? Apenas admita a derrota? Linley olhou para esse jovem de cabelos grisalhos e aparência insensível. Foi o ancião gênio do clã Dragão Azur, Ancião Blue. Você pode considerar isso como se estivéssemos admitindo a derrota. Gislazon não tinha mais a aura imponente e majestosa que sempre teve. Azul. A matriarca do pássaro vermilion olhou para ele. Mesmo se continuarmos a lutar, por quanto tempo as forças do nosso clã das 4 bestas divinas serão capazes de resistir? Será que você quer que os restantes 53 anciãos do clã também sejam perdidos? O olhar de Blue era inflexível. 4 líderes de clã. Blue ergueu ligeiramente a cabeça. Eu, Azul, me submeti e me rendi aos outros, mas isso foi porque eu estava muito fraco. Desde que me tornei um demônio de 7 estrelas, nunca me rendi a ninguém. Os 8 grandes clãs não valem nada. Quando nosso clã das 4 bestas divinas estava no auge do nosso poder, eles não ousaram se opor a nós nem um pouco. Mas agora, HMPH. Fazer com que eu, Blue, me renda a eles? Nunca. Azul. Gislazon ficou com o coração partido. Em seus corações, eles não apenas odiavam os 8 grandes clãs, mas também os desprezavam. Para eles se renderem, eles naturalmente não queriam, dado seu orgulho. Mas Gislazon e os outros 3 estavam agindo no melhor interesse do clã. Patriarca, entendo que esta é uma decisão difícil para você. Mas sou apenas uma pessoa. Estou disposto a sair e lutar, e morrer no campo de guerra. Depois que eu morrer, o reino infernal não terá mais o Seven Star Fin Blue, apenas o Igad Blue comum. A essa altura, mesmo que eu quisesse lutar, não teria capacidade de fazê-lo. Blue riu baixinho enquanto falava. Linley, ao ouvir isso, não pôde deixar de tremer.
Neste momento, um ancião de cabelos negros se destacou e disse com uma voz sombria: Patriarca, para nosso clã florescer novamente, o que precisamos é de um especialista supremo como Beirute ou Donington. Eu sei que não tenho mais esperanças de melhorar. Espero que você me deixe morrer em batalha, Patriarca. Mesmo se perdermos, me recuso a deixar esses 8 grandes clãs escaparem levianamente. Patriarca, na minha vida tentei muitas coisas, mas abaixar a cabeça? Nunca. Nem mesmo na morte. Ainda outro ancião se levantou. Matriarca. Lily assistiu esta cena em silêncio. Embora para as pessoas comuns esses anciãos possam parecer muito rígidos e inflexíveis, Lily entendeu. Esses anciãos viveram por incontáveis centenas de milhões de anos. Eles não tinham medo de se sacrificar, mas se preocupavam profundamente com certas crenças e valores que defendiam. 53 anciãos. Entre eles, havia mais de 20 que estavam dispostos a sacrificar seus clones divinos mais poderosos, apenas para fazer sofrer os inimigos. Os outros anciãos ficaram em silêncio, mas Lily sabia que enquanto os líderes do clã dessem a ordem, eles não hesitariam nem um pouco. Lily! De repente, uma voz soou. Lily ficou atordoado. A grande anciã estava olhando para ele, com os olhos cheios de pânico. Lily, você tem relações muito próximas com o Lorde Prefeito. Você não pode simplesmente descartar seu orgulho e implorar ao Senhor Prefeito para que ele nos ajude? Dado o poder do Senhor Prefeito, ele é mais do que forte o suficiente para expulsar os 8 grandes clãs. Lily, implore a ele, pelo bem do clã, implore a ele só desta vez. Vários anciãos imediatamente olharam para Lily. Agora mesmo, esses anciãos estavam em estado de desespero e muitos deles estavam dispostos a jogar fora seus clones divinos mais poderosos em uma tentativa de vingança. Mesmo que o clã deles estivesse se submetendo, eles fariam os 8 grandes clãs sofrerem. Mas ouvindo as palavras do grande ancião, parecia que eles tinham uma última gota para se agarrar para sobreviver. Lily não sabia como responder. Irmãzinha. Gislazon, sentado na frente do salão, soltou um grito profundo. Ter Lily fazendo isso só faria o Lorde Prefeito se sentir estranho. O Lorde Prefeito já fez muitas coisas pelo nosso clã das 4 bestas divinas e nunca pediu nada em troca. Você realmente quer que o Senhor Prefeito intervenha mais uma vez? Será que você acha que o Senhor Prefeito tem a obrigação de nos ajudar? O grande ancião não pôde deixar de ficar em silêncio. Somos capazes de preservar o clã e ele não será destruído. Deveríamos saber quando nos contentar com o que temos. Gislazon soltou um suspiro. Todos os anciãos abaixo ficaram em silêncio. Anciãos, não posso impedir à força qualquer um de vocês de decidir se desejam ou não lutar contra o inimigo. Eu só quero dizer, deixe o clã preservar um pouco de poder. Gislazon levantou-se depois de falar, depois olhou para Lily. Lily, não importa o que aconteça, não implore ao Lorde Prefeito. Lily não pôde deixar de levantar a cabeça e olhar para Gislazon. Eu sei que tipo de temperamento o Lorde Prefeito tem. Se formos longe demais e o irritarmos com nossas ações, ele nem precisa fazer nada pessoalmente. Tudo o que ele precisa fazer é parar de se preocupar com o nosso clã das 4 bestas divinas e permitir que esses 8 grandes clãs nos ataquem livremente. Isso seria desastroso. Muitos anciãos sentados abaixo, ao ouvirem essas palavras, sentiram seus corações tremerem. Entregar-se ou não e submeter-se era uma questão de honra e glória do clã. Mas irritar o Lorde Prefeito, isso era uma questão de sobrevivência do clã. Se todo o clã das 4 bestas divinas fosse erradicado, não haveria mais questão de honra ou glória. Desde que essa decisão foi tomada, o clã das 4 bestas divinas não lutou mais abertamente contra os 8 grandes clãs. Embora as forças dos 8 grandes clãs continuassem em suas rotas de patrulha predeterminadas e agissem de forma provocativa, elas foram ignoradas. O clã só precisava preservar sua força. Mas embora esta fosse a ordem do clã, ainda havia alguns anciãos que não estavam dispostos a aceitá-la. Eles escolheram sair para lutar, fazendo com que as batalhas com os 8 grandes clãs atingissem um novo crescendo, e os 8 grandes clãs, vendo que os membros do clã das 4 bestas divinas ousaram agir de forma tão ousada, não puderam deixar de sentir enfurecido e enviar ainda mais pessoas para fora. Uma guerra selvagem e brutal. O mais atraente de todos foi o ancião gênio Blue. O ancião Blue viajou sozinho e conseguiu matar 8 anciãos inimigos. Depois disso, os 8 grandes clãs ficaram enfurecidos e enviaram um de seus patriarcas, junto com vários especialistas. Naquela batalha, o clone divino mais poderoso do ancião Blue morreu. O ancião Blue, nesses curtos 10 anos, realizou a façanha de matar 9 anciãos inimigos. Mas é claro que embora alguns tenham se saído bem, outros se saíram mal. Outros anciãos também saíram para a batalha, mas alguns anciãos não foram capazes de matar ninguém, pois foram atacados por muitos outros ou foram mortos por inimigos usando o poder soberano. Este tipo de matança selvagem persistiu durante 30 anos. 22 anciãos perderam seus clones divinos mais poderosos em batalha. Quanto aos 8 grandes clãs, as perdas foram ainda maiores. 38 dos anciãos morreram. Afinal de contas, os membros do clã das 4 bestas divinas estavam lutando com a intenção de matar o máximo que pudessem em troca de suas próprias vidas. Mas depois disso, o clã das 4 bestas divinas ficou em silêncio, não buscando mais batalha.
Por um curto período de tempo, isso lançou os 8 grandes clãs em um período de especulação selvagem. Afinal, em 30 anos eles perderam 38 anciãos, causando algum choque aos 8 grandes clãs. Afinal, os anciãos de seus clãs também eram as elites de seus clãs. Eles também ficaram tristes com as perdas. As montanhas Kerit voltaram à calma. As patrulhas itinerantes continuaram suas patrulhas, mas normalmente, muito poucas pessoas viriam para as montanhas Kerit. Mas hoje, uma jovem saiu de uma forma de vida metálica. Depois, aquela forma de vida metálica voou para longe, enquanto aquela jovem se aproximava cada vez mais das montanhas Kerit. Estas são as montanhas Kerit. Pessoas de fora estão proibidas de entrar. Imediatamente, mais de 10 guerreiros patrulhadores voaram de cima e um deles gritou com ela. Esta jovem tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo e parecia muito atraente. O estranho é que ela estava usando um chapéu de palha na cabeça. A jovem respondeu apressadamente. Olá, eu sou amigo do seu ancião Linley. Eu vim encontrá-lo. Ancião Linley? Os guerreiros patrulhadores ficaram todos intrigados. Você tem alguma prova? Um guerreiro patrulhando perguntou. A jovem hesitou. Que prova ela poderia fornecer? Mas então, ela imediatamente disse. Que tal isso? Basta dizer ao Elder Linley que meu nome é Nice. Ele saberá quem eu sou. Nice? O líder dos guerreiros patrulhadores olhou para ela e depois assentiu. Espere aqui. Depois de falar, ele voou para longe. Livro 17, Prefeitura de Índigo. Capítulo 59, Suspeita. Embora a vida dentro do desfiladeiro fosse pacífica, o coração de Linley não estava em paz. Ele prestava continuamente atenção ao ancião Blue e aos outros. Todos esses anciãos escolheram sacrificar seus clones divinos mais poderosos em prol de um último ato de desafio. Depois de ouvir sobre suas realizações em batalha, o sangue de Linley não pôde deixar de ferver, enquanto, ao mesmo tempo, ele se sentiu bastante triste. Poder. O problema, no final das contas, ainda é que nosso poder é inferior ao deles. Linley ficou na frente de seu quarto, olhando para o céu, suspirando em seu coração. Do continente Yulan ao reino infernal, Linley experimentou muitas coisas. Naturalmente, ele entendeu que honra e glória não eram algo que outros iriam dar a você. Era algo pelo qual você tinha que lutar e obter por si mesmo, confiando em seu próprio poder. O clã das 4 bestas divinas estava muito mais fraco do que antes, mas eles ainda queriam ter tanta glória quanto tinham no passado? Isso não passou de um sonho. Quando você tinha poder, os outros naturalmente o reverenciariam. Por exemplo, Beirut. Só ele foi suficiente para causar terror nos corações dos 8 grandes clãs. Uma única ordem de Beirut fez com que os 8 grandes clãs não ousassem fazer uma única incursão nas montanhas Kerit. O clã das 4 bestas divinas estava em apuros. Linley, em seu coração, queria ajudar seu clã, mas seu atual nível de poder era muito mais fraco que o do patriarca Gislazon. Como ele deveria ajudar o clã? A conclusão final de toda essa reflexão foi: Linley ainda não era forte o suficiente. Quanto tempo levarei para treinar até o nível de Lord Beirut? O coração de Linley estava cheio de desejo, mas então ele balançou a cabeça e riu. Pode-se dizer que Beirut e Donington atingiram o auge do poder do Deus superior. Alcançar o mesmo nível de Beirut foi muito difícil. Assim que eu treinar para o nível Deus superior, meu poder deverá começar a se aproximar do patriarca. Linley estava bastante ansioso. Uma vez que ele se tornou um Deus superior, embora seu corpo ainda fosse fisicamente mais fraco que o do patriarca, Linley teve sua prisão de Blackstone. Se um Deus superior Linley usasse a prisão de Blackstone, o poder da técnica seria muito próximo do nível da técnica usada pelo comandante do Purgatório Reisgen. Só então o verdadeiro poder da prisão de Blackstone seria exposto. Linley virou-se para olhar para uma área próxima. Beb estava deitado na grama. Beb, o que você está fazendo? Linley riu. Observação do céu. Beb ficou lá, sem se mover. Seu olhar estava focado nos céus. Através da névoa, ele podia ver a sinuosa Avenida Dragon. Beb costumava ficar ali deitado olhando estupefato para um lugar, ou talvez para seu chapéu de palha. Ocasionalmente, ele saía e se divertia com outras pessoas, mas dado o quão bem Linley conhecia Beb, ele entendia como Beb estava realmente se sentindo. Quanto mais o tempo passou, Beb ansiava ainda mais por Nice. Bebê. Linley se aproximou, sentando na grama também, rindo enquanto olhava para Beb. Você está pensando em Nini? Beb ficou um pouco surpreso, mas ainda assentiu levemente. Certo. Meio que não consigo deixar de pensar nela. Sempre que não estou me concentrando em alguma coisa, começo a ter pensamentos aleatórios e tolos, e nesse ponto muitas vezes penso nela. Porém, qual é o sentido de pensar? Nini pensa que estou morto. Beb, daqui a pouco, quando você se tornar um deus superior, ou talvez quando eu me tornar um deus superior, vamos fazer uma viagem ao continente Jadefloat. Linley disse. Uau! Beb imediatamente sentou-se, virando-se para olhar para Linley em estado de choque. O que, você não quer ir? Linley riu. Beb tinha uma expressão um tanto estranha no rosto. Chefe, este é um assunto bastante complicado. Eu quero um pouco vê-la. Mas pense em como o irmão mais velho dela, Salomon, tratou você. Nos tratou. Se Fuson não tivesse mostrado misericórdia, você e Delia provavelmente estariam mortos.
Lilei e Delia realmente quase morreram naquela época. Se eles realmente tivessem morrido, Salomão teria de fato sido o instigador e a causa de suas mortes. Sempre que penso em Salomão, minha barriga se enche de raiva. Uma luz selvagem brilhou nos olhos de Bebe, mas então ele disse resignadamente: diga-me, se eu for ver Nini, se eu ver Salomão, o que devo fazer? Lilei não pôde deixar de rir. Então foi isso que ficou na boca de Bebe, hein? Não importa o que aconteça, Bebe, no final, Delia e eu ainda estamos vivos. Além disso, a pessoa de quem você gosta é Nice, não o irmão mais velho dela. Apenas ignore o irmão mais velho dela. Lilei insistiu. Ignorar? Você acha que poderei ignorá-lo só porque você disse isso? Bebe franziu os lábios resignadamente. Lilei de repente virou-se para olhar para o céu. Um guerreiro patrulha estava voando em sua direção, e quando viu Lilei no chão abaixo, ele imediatamente pousou ao lado de Lilei. Curvando-se ele disse: Ancião Lilei, há uma mulher nas fronteiras das montanhas. Ela diz que é sua amiga. O nome dela é Nice e ela quer ver você. Lilei ficou atordoado. Nice? Bebe imediatamente se levantou, com os olhos enormes e redondos. Ele disse apressadamente: Você disse que aquela mulher se chama Nice, certo? Certo. O guerreiro da patrulha ficou bastante irritado. Diga-me, como ela é? Alguma coisa especial sobre ela? Bebe disse. O guerreiro patrulha fez uma pausa momentânea. Descreva uma mulher? Isso foi bastante difícil. Mas então o guerreiro da patrulha notou o chapéu de palha que Bebe segurava. Seus olhos brilharam e ele disse apressadamente: certo. Aquela mulher também usava um chapéu na cabeça que parecia idêntico ao seu. Bebe estava tão animado que seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Lilei também se sentiu extremamente chocado e encantado. Como Nice acabou vindo para cá? Chefe. Bebe virou-se apressadamente para olhar para Lilei. Rápido, me dê um tapa 2 vezes. Veja se estou sonhando ou não. A mente de Bebe estava completamente entorpecida agora, e ele sentia como se seu corpo estivesse leve e arejado, como se não estivesse completamente em contato com a realidade. Lilei agiu de forma bastante simples. O quê? Ele acertou um golpe com a palma da mão no ombro de Bebe, derrubando-o direto no chão. Haha, não estou sonhando, não estou sonhando. Bebe instantaneamente rastejou de volta. Lilei, vendo que Bebe estava tão animado que começava a tremer, suspirou para si mesmo. Já se passaram muitos anos desde que Bebe ficou animado a ponto de enlouquecer. As atividades externas também tiraram Delia da sala. Ao sair, ela disse: O que aconteceu? Nice veio. Bebe e eu vamos recebê-la. Lilei riu, então agarrou Bebe e imediatamente voou no ar. Nice veio? Delia ficou um pouco chocada, mas momentos depois ela se recuperou. Nini realmente veio do continente Jadefloat, a base das montanhas Skerrit. Nice olhava constantemente para as profundezas das montanhas, com o coração cheio de preocupação. E se Bebe não quiser me conhecer? Bebe e Lilei ainda ficarão bravos com o que aconteceu na região do vulcão daquela vez? Preocupado. Em pânico. Nice sabia que seu irmão mais velho havia acusado Lilei injustamente e até queria causar a morte de Lilei e dos outros. Haha, Nice. Uma voz clara soou. Nice não pôde deixar de virar a cabeça para olhar e ao fazê-lo, viu 2 figuras familiares voando em sua direção, ombro a ombro. Bebe, assim como ela, usava um chapéu de palha na cabeça. Quando Bebe viu Nice, seus olhos imediatamente se iluminaram, e ele ficou tão animado que sua velocidade subiu instantaneamente para um novo nível. Uau! Bebê! Nice também voou animadamente. Mas assim que ele se aproximou dela, o corpo de Bebe tremeu de repente e sua velocidade diminuiu. Mas Nice ignorou tudo, correndo direto para Bebe, segurando-o nos braços. Vuu! Vuu! Pensei que você não iria querer me conhecer. Vuu! Enquanto ela falava, ela realmente começou a chorar. Bebe abriu a boca algumas vezes. No final, suas primeiras palavras foram: Onde está seu irmão mais velho? Ao ouvir isso, Lilei não sabia se ria ou chorava. Bebe realmente fez uma pergunta tão estranha? O corpo de Nice tremeu e ela soltou Bebe. Ela olhou nos olhos de Bebe, como se quisesse aprender algo com eles. Meu irmão ainda está no continente Jadefloat. Bebe parecia ter percebido algo e em voz baixa disse: Desta vez, você veio aqui sozinho? Do continente Jadefloat? Certo. Nice assentiu levemente. Eu quase nunca mais seria capaz de ver você novamente. Enquanto ela falava, lágrimas mais uma vez começaram a aparecer em seus olhos. Ao ouvir isso, Lilei não pôde evitar respirar fundo. Nice era apenas um deus. Da prefeitura Cocal do continente Jadefloat até a prefeitura Índigo do continente Bloodridge, era necessária a passagem pelo Mar Sarmist. Pode-se imaginar que jornada difícil foi essa, mas Nice veio sozinha. Bebe ficou completamente atordoado. Ele pensava que Salomão havia escoltado Nice até aqui. A sensação desconfortável que estava presente no coração de Bebe desapareceu instantaneamente. Você queria morrer? Bebe instantaneamente pegou Nice nos braços. Nice estava chorando tanto que seus 2 olhos ficaram vermelhos. Mas seu rosto estava cheio de um sorriso lindo e muito feliz. Lilei apenas ficou ali de lado, sorrindo enquanto observava. Ele se sentiu muito feliz pelos dois, por terem podido ter um reencontro como este. Haha, vocês 2 estão abraçados há algum tempo.
Você quer continuar permitindo que todos aqueles guerreiros da patrulha assistam a este pequeno drama? Um tempo depois, Lily finalmente falou com um sorriso malicioso. Vir, vamos voltar primeiro. Só agora Nice e Bebe recuperaram o juízo. O reencontro deles depois de 1000 anos. Ambos estavam tão entusiasmados que não perceberam a passagem do tempo. O tempo fluiu. Nice e Bebe, tendo se reunido naturalmente não se separariam novamente. Bebe mudou, mais uma vez ficando cheio de piadas e risadas, e passava todos os dias com um sorriso encantado no rosto. Ele estava tão feliz que poderia morrer, mas embora a vida de Lily e Bebe fosse confortável, os 8 grandes clãs ficaram frustrados. Dentro do salão principal do clã Bolena, 4 patriarcas, bem como 4 clones de Atod Golem de 4 outros patriarcas foram reunidos. Esta reunião dos 8 grandes patriarcas estava apenas começando. Nas últimas décadas, o clã das 4 bestas divinas realmente se agitou e se recusou a sair. Não importa o quanto as forças dos nossos clãs os desafiem e provoquem, eles não respondem de forma alguma. O que está acontecendo? Será que o clã das 4 bestas divinas está admitindo a derrota? Uma voz profunda ressoou. Impossível. Uma voz rouca soou. Todos ainda deveriam se lembrar de quão selvagens e insanos eram aqueles membros do clã das 4 bestas divinas 30 anos antes disso. Não será tão fácil fazê-los se agitar e se submeter. Patriarca Bolena, esse não é necessariamente o caso. Uma voz diabólica soou. Serpente inferior. Nos últimos incontáveis anos, o clã das 4 bestas divinas já se submeteu? Não pense de forma tão simplista. A voz rouca do patriarca Bolena soou mais uma vez. O clã das 4 bestas divinas sempre foi arrogante, orgulhoso e inflexível. Eles nunca haviam se submetido. Esta foi a impressão que o clã das 4 bestas divinas sempre deu aos outros ao longo dos incontáveis anos. Como a arrogância do clã das 4 bestas divinas já havia sido profundamente gravada nos corações de todos, dentro de um curto período de tempo, havia alguns membros dos 8 grandes clãs que eram incapazes de acreditar que o clã das 4 bestas divinas diminuiria seus valores. Cabeça e submeta. A meu ver, o clã das 4 bestas divinas deve estar planejando algo. Uma voz forte e inflexível soou. Suas reações recentes foram muito bizarras. Pessoal, é melhor ter cuidado. Trama. Que tipo de trama eles poderiam ter? Uma voz estridente soou. Chega, pessoal. Uma voz gentil soou. Por enquanto não importa se o clã das 4 bestas divinas se rendeu ou não, ou se estão tramando algo. Vamos esperar um pouco e dar uma boa olhada. Depois de um século saberemos com certeza, se eles se submeteram ou se estão tramando alguma coisa. Certo. Eu concordo. O patriarca Bolena também disse. Eu concordo. A ocultação do clã das 4 bestas divinas por um curto período de tempo fez com que os 8 grandes clãs se sentissem desconfiados. No entanto, uma vez que o clã das 4 bestas divinas permanecesse escondido por um longo período de tempo, os 8 grandes clãs estariam completamente certos de qual era a situação e, nesse ponto, teriam outras opções em mãos. As montanhas Kerit. Dentro do desfiladeiro. Hoje o desfiladeiro estava repleto de sons de celebração e risadas. Os anciãos sobreviventes do clã, bem como os 4 líderes do clã, e até mesmo muitos ex-anciãos que perderam seus clones divinos mais poderosos, reuniram-se aqui neste dia. Porque hoje foi o dia do casamento de Bebe e Nice. Até Beirute, Carolina e Fusco correram. Hoje Bebe estava vestido de maneira muito elegante e pela primeira vez, cumprimentou com muita humildade e cortesia todos os convidados que compareceram. Casar é cansativo. Bebe resmungou secretamente para o vizinho Linley. Linley não pôde deixar de rir. De repente, ele percebeu que Beirute estava se aproximando. Seu avô está vindo. Haha, Beirute pesou Bebe com seu olhar, balançando a cabeça em satisfação. Você parece bem hoje. Mas Linley, você e Bebe são realmente incríveis. Bebe e Nice estão juntos há algumas décadas, mas você nem me contou. Você só me notificou depois de organizar o casamento. Linley só pôde rir. Nice estava de fato dentro do desfiladeiro há décadas. Originalmente, Nice e Bebe nem estavam planejando um casamento, mas, apenas alguns meses atrás, Nice descobriu de repente que estava grávida. Bebe e Nice ficaram atordoados. Ter um filho enquanto não é casado? Eles discutiram freneticamente esse assunto, então tomaram uma decisão. Eles tinham que se casar imediatamente. Os dois imediatamente quiseram avisar a todos. No entanto, Beirute estava simplesmente muito longe, e foi por isso que decidiram se casar meio ano depois. Hoje era o dia do casamento, mas Nice já estava grávida de alguns meses e tinha uma barriga grande. Cada vez que Linley pensava nisso, ele não conseguia evitar a vontade de rir. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 60, um grande evento. O dia do grande casamento. O desfiladeiro estava cheio de risadas ininterruptas. Por terem escolhido submeter-se e recuar, os 4 líderes do clã estavam se sentindo bastante deprimidos. Hoje aproveitaram a oportunidade para fazer uma boa comemoração. Beirute e Carolina também ficaram muito felizes e conversaram e beberam alegremente com os 4 líderes do clã e os vários anciãos. Senhor prefeito, parabéns. Gislason ergueu sua taça para Beirute. Haha. Beirute riu ao olhar para Gislason, depois baixou a voz.
Gislazon, seu clã das 4 bestas divinas realmente recuou e não lutará mais? Beirute também prestou atenção à luta entre os dois lados. Gislazon ficou surpreso. Ele assentiu. Como os 8 grandes clãs reagiram? Beirute perguntou. Nenhuma reação ainda. Gislazon balançou a cabeça. Muito provavelmente no curto prazo eles não conseguirão acreditar que realmente nos submetemos. Certo. Beirute assentiu. Mas você ainda precisa ter cuidado. Assim que os 8 grandes clãs perceberem que você recuou, mesmo que eles não ousem invadir as montanhas Kirit, eles pensarão em maneiras de se vingar de você mesmo assim. Gislazon disse zombeteiramente, já decidimos nos esconder nas montanhas Kirit e não sair. O que mais eles podem fazer? As palavras de Gislazon tinham um tom de tristeza e desolação. Beirute não disse mais nada. Ei! A vizinha Carolina riu. Diga-me, aquela Nice de Bebe dará à luz um menino ou uma menina? Como eu deveria saber? Beirute riu. No entanto, posso garantir que não será um rato devorador de deuses. Se marido e mulher fossem ratos devoradores de Deus, seus filhos definitivamente também seriam ratos devoradores de Deus. Infelizmente, ao longo dos incontáveis planos, apenas Beirute e Bebe eram ratos devoradores de deuses. De modo geral, bestas divinas especialmente aterrorizantes também eram especialmente raras. Por exemplo, o dragão azul, o tigre branco e até mesmo a serpente etérea eram bestas divinas únicas. Havia apenas uma probabilidade extremamente baixa de que se seus descendentes se casassem, eles poderiam produzir uma verdadeira besta divina. Mas as chances eram muito baixas, muito baixas. Quanto a pessoas como a Beá Serpente e o Leão Suani, havia alguns deles espalhados pelos incontáveis planos. Quanto mais poderosa era a habilidade inata de uma besta divina, mais rara ela também era. Aqueles com habilidades inatas fracas seriam mais comuns. Num piscar de olhos, meses se passaram. Dentro do desfiladeiro. Do lado de fora do quarto de Bebe. Linley, Beirute, Carolina e os outros estavam todos presentes. Delia e Nice estavam na sala. Nice estava prestes a dar à luz. A pessoa mais nervosa e inquieta presente era, claro, Bebe. Ela está dando à luz. Ela está dando à luz. Bebe ficou do lado de fora da sala, murmurando para si mesmo enquanto andava de um lado para outro, completamente incapaz de parar. Bebe, apenas sente-se. Linley não pôde deixar de rir. Como posso sentar? Os músculos de todo o corpo de Bebe estavam tensos e trêmulos. Ele olhou para Linley. Chefe, estou tão nervoso que meu coração está prestes a pular do corpo. Você quer que eu sente? Eca, por que ainda não foi lançado? Faz tanto tempo. Beirute riu. Bebe, Nice acabou de entrar. Vai demorar um bom tempo. Bebe não teve escolha senão suportar isso. Neste momento, a passagem de cada segundo para Bebe parecia muito longa e lenta. Uau! De repente, um som agudo de soluço soou. Bebe parecia ter sido atingido por um raio e ficou ali estupidamente. Creacre! A porta se abriu e Delia saiu. Ela olhou de lado para Bebe. Bebe, por que você está aí parado como um idiota? Você não vai entrar? Só agora Bebe voltou a si e seu corpo se transformou em um borrão, entrando na sala. Delia riu. Bebe realmente ficou entorpecido. Quando você estava dando à luz Wade, Bebe estava me dizendo que eu estava muito nervoso. Mas ele está ainda mais nervoso do que eu. Linley riu. Delia olhou para ele mal-humorada. Não seja tão presunçoso. Quando Taylor e Sasha nasceram, ouvi dizer que você estava tão nervoso que suava por toda parte. Você é um poderoso e venerável especialista de nível santo. Tão nervoso que você estava suando? Linley só conseguiu rir sem jeito. Momentos depois, Bebe e Nice saíram da sala. Bebe estava tão radiante que sua boca ameaçava se abrir. Ele segurava uma criança nos braços. Nice era humana e, portanto, seu bebê também era naturalmente humanoide. No entanto, esta criança era como Gislazon. Embora tivesse a linhagem de uma besta divina, não era uma verdadeira besta divina. Chefe, Bebe olhou entusiasmado para Linley. Olha, este é meu filho. Este é meu filho, Bebe. Haha, eu, Bebe, também tenho um filho. Bebe estava tão animado que todo o seu corpo tremia. Venha, deixe-me segurar a criança. Beirute riu. Certo. Bebe entregou a criança com muito cuidado para Beirute. Beirute olhou atentamente para a criança. Ah, então é uma menina. A linhagem do rato Godiater em suas veias não é ruim. Ainda assim, ativar a linhagem da besta divina em seu sangue será bastante difícil. Até agora, Beirute ainda não tinha encontrado uma maneira perfeita de extrair a habilidade divina inata de seus descendentes. O clã das 4 bestas divinas teve seu batismo ancestral, permitindo que seus descendentes possuíssem a habilidade de forma dracônica e até mesmo tivessem a habilidade divina inata de uma besta divina. Mas é claro que a força da habilidade divina inata estava ligada à pureza da linhagem. As meninas são boas. As meninas são boas. Bebe continuou a sorrir, com os lábios abertos. Hoje ele estava simplesmente muito animado. Bebe era uma fera divina, o rato Godiater. Com uma habilidade inata tão monstruosamente poderosa, naturalmente ele não teria muitos descendentes. Por exemplo, embora Beirute tivesse 3 filhos, eles eram trigêmeos. Essa foi a única razão pela qual ele tinha 3. Depois daquela vez, Carolina nunca mais deu à luz filhos.
Quanto a Linley, embora ele não fosse uma besta divina e, portanto, não estivesse tão restringido pelo universo, Taylor e Sasha também eram um par de gêmeos, Dragão Fênix, que nasceram juntos. Quanto a Wade, ele só nasceu depois que eles chegaram ao Reino Infernal. Desse dia em diante, Bebe se dedicou ansiosamente a criar sua filha. O céu estava limpo e o ar fresco. Linley saiu de seu quarto e, ao fazê-lo, viu que, ao longe, havia uma jovem sentada em posição meditativa em um pedaço de grama, treinando. Esta jovem tinha cabelos pretos e sua pele parecia cristalina, como jade. Esta era a filha de Bebe, Iná e Ina. Será muito difícil para Iná se tornar uma deidade. Linley suspirou para si mesmo. Embora Iná tivesse a linhagem de uma besta divina, ela não era uma besta divina, afinal. Quanto a Beirute, ele ainda não tinha um método que tivesse o efeito do batismo ancestral. Por enquanto, Iná tinha que confiar em si mesma. Por isso, apesar de ter treinado há mais de um século, Iná era apenas uma santa. Tio Linley. A voz clara de Iná soou. Ela já havia se levantado e seus olhos vivos e ágeis pareciam com os do pai. Você parece estar de excelente humor. Você tem boas notícias? Linley não pôde deixar de rir. Iná, bom olho. Certo. Eu fiz uma descoberta. Oh! Os olhos de Iná imediatamente se iluminaram. Em qual lei elemental? Fogo. Linley não escondeu isso. Linley melhorou o mais lento no fogo. Embora ele já tivesse treinado nisso por mais de 1000 anos, até agora, Linley só havia dominado 4 mistérios profundos. Além disso, Linley ainda não tinha uma compreensão básica dos outros 2 mistérios profundos. Em comparação, quanto à água, na qual Linley só treinou durante 600 ou 700 anos, ele já havia alcançado o estágio final em seu 5º mistério. Quanto ao vento, embora ele tivesse dominado 7 mistérios profundos, ele não obteve nenhum conhecimento sobre os 2 últimos. Ele ainda treinou mais rápido nas leis da Terra. As leis da Terra tinham 6 mistérios profundos. Linley já havia treinado até o nível gargalo em vitalidade. Com apenas um passo final, ele alcançaria o nível de Deus superior. Além disso, ele começou a fundir os mistérios profundos da força, bem como a essência da Terra. A mentalidade de alguém realmente tem um impacto na velocidade do treinamento. Linley lado para si mesmo. Tio Linley, você é incrível demais. Infelizmente ainda não me tornei uma deidade. Em todo o desfiladeiro, sou a única não deidade. Da última vez, quando fui à casa do bisavô, todos que vi também eram divindades. Iná disse impotente. Beirute e Carolina adoravam Iná e frequentemente a convidavam para visitá-las em sua casa. Não desanime, Linley disse consoladoramente. Ao treinar nas leis elementais, é preciso estar totalmente absorvido em ponderá-las e focar em treiná-las. Se você fizer isso, você vai melhorar. Eu tenho fé em você. Você é muito mais paciente que seu pai. Certo. Iná sentiu e riu. Pai não tem paciência para treinar. Ei, vocês estão falando de mim? Uma voz soou próxima e Bebe saiu de seu quarto, olhando para Iná. Nana, você está dizendo coisas ruins sobre mim? Iná soltou um bufo adorável, virando a cabeça e ignorando Bebe. Bebe apenas esfregou o nariz. Essa criança não é tão obediente como costumava ser quando era jovem. Linley não sabia se ria ou chorava. Ele originalmente pensava que desde que Bebe tivesse uma filha, ela se tornaria o centro das atenções. Mas ele estava errado. Mesmo depois de ter uma filha, Bebe permaneceu o mesmo. Estrondo. Um tremor espacial ocorreu de repente. O rosto de Linley mudou. Ele não pôde deixar de virar a cabeça. Embora o tremor espacial viesse de longe e já fosse muito fraco, Linley ainda podia senti-lo. O que acabou de acontecer? A expressão de Bebe também ficou focada e ele olhou para Linley. O que é? Delia, Nice e Wade também correram. Vir, vamos dar uma olhada. Linley liderou o caminho, voando no ar. Imediatamente Bebe, Delia, Nice, Iná e Wade o seguiram. Mas quando voaram para fora do desfiladeiro, o grupo de Linley viu. Isso, Linley olhou boquiaberto. Nos céus do sul das montanhas Querite, toda a área estava repleta de pessoas, que voavam como uma horda de gafanhotos. Muitas pessoas estavam lançando ataques contra as florestas montanhosas abaixo. Estrondo, estrondo, estrondo. Os troncos das árvores explodiram e fendas no chão apareceram. Esses tremores espaciais anteriores foram causados por esses ataques. Contudo, essas pessoas foram bastante cuidadosas. Apesar de atacarem para baixo, seus ataques não causaram nenhum dano às montanhas Querite. Tantas pessoas? Linley sentiu seu coração esfriar. Tio Linley, quantas pessoas existem? Deve haver pelo menos algumas centenas de milhares. Iná olhou estupidamente. Não apenas algumas centenas de milhares. Linley murmurou. Neste momento, não foi apenas Linley que sentiu seu coração esfriar. Por todas as montanhas Querite, membros do clã das 4 bestas divinas sobrevoavam, olhando para a cena aterrorizante de inúmeras pessoas nos céus ao sul das montanhas Querite. Essas pessoas estavam atualmente atacando as florestas montanhosas ao sul das montanhas Querite. Fique aqui. Não se mova. Linley gritou. Se houver algum perigo, volte imediatamente para o desfiladeiro. Irei ver o patriarca primeiro. Não se preocupe. Bebe assentiu. Linley assentiu levemente.
Ele imediatamente voou em alta velocidade em direção à cabeça do dragão, no final da Dragon Avenue. E não apenas Linley, um bom número de anciões também voava em alta velocidade em direção à residência do patriarca. No caminho, Linley conheceu o segundo ancião. Linley viu o patriarca Gislazon e alguns outros à distância. Eles também estavam olhando para o sul. Patriarca. Linley voou. Linley, você veio. Gislazon riu para Linley. Dê uma olhada e veja o tipo de jogo que os 8 grandes clãs fazem. Eles são realmente membros dos 8 grandes clãs? Linley suspeitava disso há muito tempo. Veja por si mesmo. Gislazon virou a cabeça para olhar para o sul. Linley olhou para o sul também. Muitos especialistas estavam atacando as florestas montanhosas e momentos depois, Linley também entendeu. Eles estão criando uma fundação. Dentro de uma grande área, as árvores foram todas destruídas, enquanto, ao mesmo tempo, uma base sólida estava sendo lançada. Breve. Muitos dos membros do clã pertencentes às forças dos 8 grandes clãs vieram carregando pedras gigantes e começaram a construir um castelo e uma propriedade após o outro. Dado o poder que as deidades possuíam, especialmente quando um número tão surpreendentemente grande de deidades trabalhavam juntas, em apenas meio-dia. Um castelo e outro foram concluídos na área ao sul das montanhas Kerit. A área em que estes muitos castelos foram construídos ficava extremamente perto das montanhas Kerit. Além disso, podia-se dizer claramente que estes castelos estavam divididos em 8 áreas. Vendo isso, os 4 membros do clã da Besta Divina ficaram atordoados. O que eles estão fazendo? O Elder Garvey não conseguia acreditar. O que eles estão fazendo? Montando casa ao nosso lado. Gislazon disse sombriamente. De repente, covardes do clã das 4 bestas divinas. Um som selvagem ecoou pelo ar acima das montanhas Kerit. Haha, eu não esperava que os descendentes de 4 soberanos realmente subissem aqui nas montanhas Kerit e tivessem medo de sair. Haha. Todos os membros do clã que viviam nas montanhas Kerit ouviram essa risada. Todos os membros do clã ficaram enfurecidos. Vocês são muito bons em se esconder, não são? Tudo bem então. Esconder. Nossos 8 grandes clãs viverão bem aqui ao seu lado. Contanto que um único membro do seu clã saia da montanha, nós o mataremos. Se você quiser, você pode se esconder lá para sempre como covardes e nunca mais sair. Haha. Clã das 4 bestas divinas? Mais como clã Furpés. Haha. Qualquer pessoa com coragem saia. Nossos 8 grandes clãs irão recebê-lo a qualquer momento. Se você não tem coragem, então continue se escondendo. Ondas de risadas continuaram a ecoar do lado de fora. Suas vozes abalaram os céus como um trovão, ecoando nas montanhas Kerit. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 61, Batalha de Grupo. Todos os incontáveis membros do clã Azur Dragon que viviam nas montanhas Kerit ouviram esses insultos e zombarias. Muitos membros do clã ficaram furiosos. Olhares ferozes passaram por seus olhos e eles não aguentaram mais. Berrando, eles voaram pelas montanhas Kerit. Matar! Mate esses bastardos! Um grande número de figuras surgiu de dentro das montanhas Kerit. Movendo-se tão rápido quanto um relâmpago, eles atacaram descontroladamente em direção ao sul. Muitos deles eram guardas de patrulha. Muitos deles ficaram com tanta raiva que seus olhos ficaram vermelhos, e alguns outros guerreiros também atacaram em direção ao leste. Eles ficaram loucos. Os membros do clã das 4 bestas divinas ficaram enfurecidos ao ponto da insanidade. Ser morto nada mais era do que suas cabeças decepadas caindo no chão, mas os insultos que o outro lado estava lançando fizeram com que esses membros do clã enlouquecessem. Incontáveis anos de orgulho fizeram com que esses membros da tribo não pudessem mais aguentar. Bastardos! O ancião Garvey, parado ao lado de Lily, estava olhando com raiva, seus olhos vermelhos também. Eles decidiram recuar porque perceberam a desesperança da situação do clã. Mas agora, o inimigo veio direto até eles, amaldiçoando-os enquanto apontava os dedos para os narizes dos membros do clã das 4 bestas divinas. Todos acharam difícil suportar isso. Todos os anciãos estavam ficando completamente enfurecidos. Até mesmo Linley, ao ouvir a risada zombeteira, sentiu a fúria crescer em seu coração. Esses 8 grandes clãs estão nos forçando a enfrentá-los. Retornar. Todos vocês retornem. Gislazon rugiu alto. Aqueles gritos de reprovação ecoaram pelas montanhas Kerit, mas muitos dos membros comuns do clã nunca haviam conhecido o patriarca. Em sua raiva, como eles poderiam reconhecer a voz do seu patriarca? Eles não se importavam com quem lhes ordenava que parassem. Eles ainda atacaram em direção ao sul. Todos eles queriam beber o sangue do inimigo e devorar a carne do inimigo. Estrondo. Mais de 10.000 membros do clã encheram os céus. Eles se jogaram para fora. Mesmo que ainda estivessem a alguma distância, eles atacaram descontroladamente, fazendo com que ataques materiais e espirituais enchessem instantaneamente os céus. Matar. Muitos membros do clã nas montanhas Kerit que ainda não haviam voado também atacaram selvagemente. Estrondo. Os céus brilhavam com todos os tipos de luzes que avançavam em direção ao sul em forma de onda. Estrondo. Os muitos membros dos 8 grandes clãs desencadearam seus ataques terríveis. A própria cor do céu mudou. Os incontáveis ataques se chocaram e se cruzaram no ar, causando um som estrondoso e ensurdecedor.
Muitos ataques, porém, passaram para o outro lado. Bang! Estrondo! O clã das 4 bestas divinas. Os 8 grandes clãs. Os corpos dos membros do clã explodiram no ar ou caíram diretamente no chão. Mate eles! Com o sangue fervendo, esses membros do clã enfurecidos atacaram, ignorando todo o resto. No entanto, como muitos dos membros do clã pararam após receberem ordens de parar, apenas 10.000 ou mais realmente atacaram. Todos aqueles membros do clã que atacaram imediatamente formaram o dragão. Eles matariam seus inimigos ou morreriam eles próprios. O mundo tremeu com inúmeros estrondos. Cercados assim, aqueles membros do clã que originalmente escolheram permanecer nas montanhas Kerit sentiram sua própria raiva aumentar também. Eles não foram capazes de aguentar mais. Até mesmo Linley sentiu uma intenção assassina surgir em seu coração. Rápido todos vocês, parem nossos membros do clã. Rápido! Gislazon rugiu com raiva para Linley e os outros. Eles estão apenas jogando suas vidas fora. Sim, patriarca. Linley e o grupo de anciãos ficaram furiosos, mas todos eles não tiveram escolha senão engolir sua raiva à força. Eles se espalharam por todas as montanhas Kerit, gritando bem alto, pare. Todos parem. Parar. Parar. Afinal, foram os líderes do clã e os anciãos do clã das 4 bestas divinas que tomaram a decisão de parar de lutar contra os 8 grandes clãs. Os membros de alto nível do clã sabiam, mas os membros comuns do clã não sabiam. Os membros comuns do clã eram tão orgulhosos e arrogantes quanto eram há 10.000 anos. Eles não foram capazes de suportar esse tipo de humilhação. Graças aos gritos e rugidos dos anciãos, bem como aos gritos dos muitos guerreiros patrulhadores que seguiam os comandos dos anciãos, a insanidade lentamente começou a desaparecer. Nesse pouco tempo, dezenas de milhares de membros do clã das 4 bestas divinas morreram. Mas é claro que as perdas dos 8 grandes clãs também não foram leves. Todos vocês, de volta! Linley rugiu para um membro do clã após o outro. Muitos desses membros do clã tinham olhares relutantes, cheios de raiva. Todos eles olharam para o sul. Depois de tantos anos, alguns membros do clã das 4 bestas divinas conheceram Linley. O prestígio e a autoridade dos anciãos ainda eram muito eficazes. Todos eles se abstiveram de cobrar. Ancião Linley, deveríamos apenas aceitar isso sem revidar? Um jovem olhou para Linley freneticamente, com o rosto completamente vermelho de raiva. Linley ficou atordoado. Apenas deixe-os passar por cima de nós. Deixar que eles nos insultem assim? O corpo do jovem tremia. Prefiro morrer e levar alguns deles comigo, em vez de aceitar esse tipo de humilhação. Ancião Linley, nós realmente não vamos revidar? Muitos membros do clã olharam para Linley, seus olhos cheios de uma pitada de desespero. Ser insultado e xingado por outros, mas não reagir? Isso foi mais angustiante para os membros do clã das 4 bestas divinas do que matá-los. Teremos nossa vingança. Linley rosnou. Não se preocupe. Teremos nossa vingança. Só agora os membros do clã se sentiram um pouco melhor. Todos ouviram Linley e começaram a retornar, mas enquanto Linley olhava para a área ao redor, ele viu que a maioria dos membros do clã enfurecidos foram parados por seu grito. Quando Linley tinha acabado de chegar ao clã das 4 bestas divinas, ele não sentiu um sentimento muito forte de pertencer ao clã. Isso porque no fundo do coração de Linley, ele sempre se considerou Linley Baruch. Ele tinha um forte sentimento de pertencer ao ramo Yulan, mas esse não era o caso do clã Azur Dragon como um todo. No entanto, muito tempo se passou. Ele viveu aqui com os membros do clã das 4 bestas divinas por 8 ou 9 séculos. Nos últimos 800 ou 900 anos, Linley conheceu muitos de seus membros do clã, todos eles que eram capazes de se transformarem em dragões, e que o saudariam como Ancião Linley, ao vê-lo. Inconscientemente sem sequer perceber. No reino infernal, Linley já havia crescido e se considerado completamente um membro do clã das 4 bestas divinas. Os 8 grandes clãs. Linley olhou para o sul estreitando os olhos. E então, Linley voou de volta para a residência do patriarca Gislazon. Mas neste exato momento mais uma onda de zombaria e insultos zombeteiros ecoou. Haha, o quê? Seu clã das 4 bestas divinas só tem tanta coragem? Apenas continue se escondendo. Ouso dizer que embora o clã das 4 bestas divinas tenha pessoas à sua porta zombando deles e insultando-os, eles ainda não têm coragem de revidar. Esta notícia, sem dúvida, se espalhará por todo o reino infernal em apenas alguns séculos, e até mesmo pelo resto dos planos superiores. Haha, vamos garantir que todas as pessoas dos vários planos saibam o quão covardes são vocês, membros do clã das 4 bestas divinas. Que covarde! As vozes continuaram a ecoar nos céus. Os anciãos já haviam retornado para o lado do patriarca Gislazon, todos completamente enfurecidos. Eu não esperava que os 8 grandes clãs fossem tão desprezíveis. O segundo ancião ficou com tanta raiva que até sua barba tremia. Quando eles espalharem esta notícia pelos outros planos, os vários clãs irão desprezá-los também. Desprezar eles? O patriarca Gislazon riu friamente. Você está errado. Os 8 grandes clãs, ao divulgarem esta notícia, com certeza irão torná-la ainda mais colorida. Eles dirão que foi o senhor prefeito da prefeitura de Índigo quem os proibiu de atacar as montanhas Kerit, razão pela qual foram forçados a permanecer fora das fronteiras da cordilheira.
Esta notícia talvez melhore a reputação do senhor prefeito da prefeitura Índigo. Não terá muito impacto para os 8 grandes clãs, mas para o nosso clã das 4 bestas divinas. Linley também entendeu. Uma vez que isso se espalhasse, a reputação do clã das 4 bestas divinas ficaria para sempre manchada. Outros diriam que tudo o que eram capazes era se esconder atrás da proteção do Lorde Prefeito da Prefeitura Índigo, e que mesmo quando outros chegaram aos seus portões para insultá-los, eles ainda não tiveram coragem de revidar. Patriarca Gislazon do clã Dragão Azur, você é um patriarca e filho de um soberano, e ainda assim é tão covarde e covarde. Você realmente é uma vergonha para seu pai. Por que você simplesmente não se mata? Haha. Você, Gislazon, é uma vergonha para o todo-poderoso soberano. Haha. O riso ecoou continuamente. Mesmo depois que os 4 soberanos morreram, essas pessoas não ousariam manchar casualmente os próprios soberanos. Afinal, mesmo um soberano morto ainda era um soberano. O prestígio de um soberano era inviolável. E se fosse violado, se algum dos outros soberanos ouvisse suas palavras, ficasse irritado com elas e decidisse puni-los, estaria condenado. O olhar de Gislazon era como gelo. Patriarca. Os anciãos próximos não puderam deixar de olhar para ele. Esses bastardos. O ancião Garvey soltou um grunhido e imediatamente se transformou em um raio de luz, voando em direção ao norte. Volte aqui. O rosto de Gislazon mudou. Ele imediatamente voou em sua perseguição e Linley e os outros anciãos o seguiram. Embora Gislazon fosse muito mais rápido que o ancião Garvey, as montanhas Kerit eram muito grandes. No momento em que os alcançaram, Gislazon e os outros já haviam alcançado as fronteiras das montanhas Kerit. Garvey, o que você está fazendo? Gislazon agarrou o Elder Garvey. Patriarca. Garvey olhou para Gislazon. Oh, você finalmente encontrou coragem para sair? 10 ou mais figuras pairavam no ar e olharam para cima. Eles claramente notaram Gislazon e os outros. Gislazon, o que você está fazendo? Você não apenas não está reagindo, mas também não vai deixar os outros reagirem? Haha. Gislazon virou-se para olhar para eles. E quem diabos você pensa que é? Os olhos de Gislazon irradiavam gelo. Deixe a serpente inferior, Edric e os outros virem. O líder era um sujeito grande com mais de 3 metros de altura. Rindo, ele disse, Gislazon, 100 anos atrás, eu poderia ter pedido aos patriarcas que viessem a ouvir suas palavras. Infelizmente, você não passa de um covarde que nem ousa revidar. Que direito você tem de convidar meu patriarca? Sinto vergonha só de falar com você. Impudência. O rosto de Gislazon parecia coberto de gelo. Desgraçado. Garvey, furioso, rangeu os dentes, avançando mais uma vez. Espere. Gislazon agarrou Garvey e gritou com ele. Patriarca. Garvey virou-se para olhar para Gislazon, gritando com raiva. Ei, garoto. O sujeito musculoso olhou com desdém para Garvey. Pelo que parece, sua classificação no clã das 4 bestas divinas deve ser bastante alta. Mas em todos esses anos, em todas as batalhas entre nossos 8 grandes clãs e o seu clã, eu nunca vi você. O corpo de Garvey tremeu. De fato, ao longo dos anos anteriores, como Garvey era um dos anciãos um pouco mais fracos, ele nunca tinha ido a Boba Gorge, nem lutado em nome do clã. Ele assistiu enquanto os outros anciões se sacrificavam pelo clã, e ao fazer isso, sempre sentiu culpa em seu coração. Patriarca. Eu, Garvey, sou um ancião, mas em todos esses anos nunca tive a chance de lutar. Os olhos de Garvey estavam vermelhos e ele olhou selvagemente para o patriarca. Imagino que no futuro também não terei a chance de lutar contra os 8 grandes clãs. Hoje, apenas conceda meu desejo. Gislazon ficou atordoado. Ancião Garvey, Linley também falou apressadamente. Garvey, não, Gislazon nem tinha terminado suas palavras antes que o ancião Garvey soltasse uma risada baixa. Bang! De repente uma aura azul aterrorizante emergiu do corpo do ancião Garvey, e ele imediatamente rompeu o aperto de Gislazon quando seu corpo se dividiu em 2. Um deles era um clone comum da Terra Divina que permaneceu. Quanto aquele corpo que transbordava de luz azul, parecia ter se transformado em um dragão ilusório, rugindo enquanto avançava em direção ao sul. Poder do soberano. Retiro. O rosto daquele guerreiro corpulento mudou dramaticamente. As mais de 10 pessoas ao seu lado também mudaram. Eles se espalharam apressadamente em cada direção, enquanto o líder soltou um rosnado baixo. Seu próprio corpo também ficou coberto por uma aura azul. Este homem era um especialista do clã Barbari, hábil no uso de água. Garvey Linley assistiu atordoado. Garvey abriu a boca e instantaneamente apareceu uma enorme ilusão de um dragão azul com mais de 10.000 metros de comprimento. Um enorme Dragon Roar disparou, envolvendo imediatamente todas as mais de 10 pessoas que queriam fugir. Seus corpos enrijeceram e ficaram paralisados. Habilidade divina inata, Dragon Roar. Uau! O Elder Garvey imediatamente correu, atacando as pessoas que haviam sido afetadas pelo Dragon Roar em rápida sucessão. Bang! Bang! Garvey só teve a chance de matar 2 deles, antes que aquele homem que também havia usado o poder soberano se interpusesse e o bloqueasse. Os 2 especialistas começaram a lutar descontroladamente, trocando vários golpes. A coxa de Garvey foi rasgada e sangue respingou por toda parte.
Em termos de poder, o ancião Garvey ainda era um pouco mais fraco que este homem musculoso do clã Barbari. Patriarca, rápido, Sálvio. Linley soltou um grunhido baixo e avançou também. Ao mesmo tempo, estrondo. Uma luz amarela terrosa surgiu do corpo de Linley. Foi uma gota de poder soberano do tipo terra. Mas neste exato momento, Svi, 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 mais 6 figuras voaram das 8 grandes forças do clã, seus corpos também irradiando aquela aura poderosa e aterrorizante do poder soberano. Claramente, eles vieram atacar e matar Linley em conjunto. Linley estava sozinho. Como ele poderia superar esses 6 inimigos? O rosto de Gislazon mudou dramaticamente. Ele gritou alto, rápido, recue. Ao mesmo tempo, uma aura azul irrompeu de seu corpo e ele também se transformou em um raio de luz azul, atravessando os céus. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 62, O espinho em seu lado. A batalha do ancião Garvey contra o especialista inimigo resultou na aura do poder soberano preenchendo a área, fazendo com que os outros 3 líderes do clã das 4 bestas divinas se apressassem. Quando viram aquelas 6 figuras atacarem simultaneamente Linley, todos os seus rostos mudaram. Não é bom. Todos os 6 estão usando o poder soberano e 2 deles são patriarcas. A matriarca do pássaro vermilion reconheceu os especialistas inimigos de longe. Como isso pode ser? Os 8 grandes clãs enlouqueceram. O patriarca do tigre branco, o patriarca da tartaruga negra e os outros anciãos não conseguiam entender o que estavam vendo. Não importa quão poderoso Linley fosse, ele era apenas um demônio de 7 estrelas. Como ele poderia ter irritado os 8 grandes clãs a tal ponto que, sem hesitar, 6 membros inimigos usariam imediatamente o poder soberano para atacá-lo, sendo 2 patriarcas. Dos 8 patriarcas, 7 eram emissários do soberano, enquanto o 8º era o mais poderoso de todos. Que tipo de status os 8 tinham? E ainda assim 2 deles, sem hesitar, imediatamente uniram forças para atacar descaradamente um júnior como Linley. Isso era inconcebível. Linley, rápido, fuja. Um grito furioso ecoou na mente de Linley. Neste momento, Linley também percebeu pelo canto dos olhos que 6 especialistas inimigos estavam atacando. Ele não pôde deixar de se sentir chocado. 6? Todos usando o poder soberano? Olhares assassinos estavam nos olhos dos 6, e pareciam 6 tigres que queriam devorar uma ovelhinha perdida. Haha, patriarca, esse Linley realmente voou para fora das montanhas Kerit. Esta é realmente uma oportunidade que os céus nos presentearam. Um homem extremamente musculoso cujo corpo inteiro estava coberto por um manto branco enviado através do sentido divino. Temos que aproveitar esta oportunidade. Devemos matá-lo, não importa o custo. Ele não será capaz de correr. Os 6 olharam fixamente para Linley. Nos últimos 1000 anos, seus 8 grandes clãs atacaram violentamente o clã das 4 bestas divinas, precisamente porque temiam que demorassem muito e permitissem que Linley se tornasse um deus superior. Eles queriam forçar Linley a sair. Mas, durante tantos anos, Linley nunca se assumiu. A existência de Linley era um espinho em seu lado, um osso espetado em sua garganta. Mesmo em seus sonhos, eles sonhavam em destruir esse desastre esperando para acontecer. E agora, hoje, o céu lhes deu a oportunidade de fazer isso. Como 6 poderiam mostrar alguma piedade? Eles não mostraram piedade. Mas quanto a Linley, ele não era bobo. Ele conhecia seus próprios limites. Vendo 6 avançando, Linley recuou apressadamente enquanto gritava freneticamente com sentido divino. Garvey, recue. No mesmo instante em que ele recuou apressadamente com Linley no centro, uma luz amarela terrosa surgiu em ondas, estendendo-se imediatamente para criar uma enorme região esférica com um diâmetro de 500 metros. Imediatamente pegou o distante ancião Garvey e seu oponente, ainda travando uma batalha. Espaço Pedra Negra. O espaço Blackstone foi a técnica definitiva de Reigen. Hoje, Linley realmente usou o poder soberano do tipo Terra para liberar essa técnica, que para começar era um ataque do tipo Terra. Usando o poder soberano do tipo Terra para liberá-lo, o poder deste espaço Blackstone foi elevado a um nível poderoso e sem precedentes. O poder divino de um deus, ao usar este espaço Blackstone, foi capaz de afetar os fracos demônios de 7 estrelas. O poder divino de um deus superior, ao usar este espaço Blackstone, foi capaz de afetar até mesmo especialistas próximos ao posto de Azura, nível de Reigen. Mas ao usar o poder soberano do tipo Terra para executar este espaço Blackstone, o inimigo teria que usar o poder soberano e também ser um especialista supremo para poder resistir mesmo que ligeiramente. Caso contrário, dentro do espaço Blackstone, não haveria como eles reagirem. O guerreiro do clã Barbari que estava lutando contra o ancião Garvey, quando afetado pela atração gravitacional, foi pego de surpresa e afundou. Numa batalha entre especialistas, a menor falha era suficiente para causar a morte. Bang! O Elder Garvey aproveitou a oportunidade para dar um tapa na cabeça do guerreiro do clã Barbari, cuja cabeça explodiu quando uma centelha divina voou. O ancião do clã Barbari morreu. Mas neste exato momento, 6 figuras avançaram direto para o espaço Blackstone. O espaço Blackstone era simplesmente grande demais. Se quisessem matar Linley, teriam que se aproximar dele.
Mesmo sabendo o quão poderoso era o espaço Blackstone, eles ainda precisavam atacar primeiro. Mas o poder do espaço Blackstone foi ainda maior do que eles esperavam. Espaço Blackstone, força repulsiva. As 6 figuras que estavam atacando o espaço Blackstone de repente desaceleraram. Pegos de surpresa, 2 das figuras foram empurradas para trás pela força repulsiva deste espaço Blackstone. Eles atacaram diretamente, mas de repente foram expulsos pela força repulsiva. Esses 2 momentos conflitantes fizeram seus corpos tremerem e seus rostos não puderam deixar de ficar vermelhos. Só assim, eles ficaram feridos. Este foi o terrível poder de um supremo espaço Blackstone. Como isso é possível? Os outros 4, embora mal conseguissem resistir a serem repelidos para fora, também foram desacelerados dramaticamente. Não havia como eles conseguirem pegar Linley. Ataque! O líder, Patriarca Bolena, rugiu através do sentido divino. Ao mesmo tempo, asas brancas e brilhantes apareceram em suas costas, e uma aura branca e sagrada do poder soberano do tipo destino emanou de todo o seu corpo. A expressão no rosto do Patriarca Bolena era incomparavelmente sem emoção enquanto olhava para Linley. Svi! Uma flecha branca semi-translúcida perfurou o ar, disparando em direção a Linley. Um rosnado baixo. Um homem com 2 olhos azuis gelados balançou o braço direito, as sobrancelhas azuis tremulando. Uma cimitarra azul disparou instantaneamente. A estrutura espacial do Reino Infernal foi aberta como um pedaço de papel, onde quer que aquela cimitarra azul passasse. Se uma lâmina fosse muito afiada, quando você cortasse a cabeça de alguém, a única coisa que aconteceria seria aparecer uma linha vermelha. Esta cimitarra cortou o espaço da mesma maneira. Quando cortou o espaço, deixou apenas uma rachadura fina, que era quase invisível se não fosse examinada com cuidado. No entanto, o poder desta cimitarra atingiu um nível surpreendente. A flecha branca e a cimitarra azul dispararam simultaneamente. Com apenas um pensamento, Linley de repente fez com que camadas e mais camadas de paredes amarelas aparecessem do nada, bloqueando a frente daquela flecha branca e da cimitarra. Mas a velocidade de deslizamento daquela cimitarra era simplesmente rápida demais. Foi ainda mais rápido que a flecha branca e cortou facilmente uma parede após a outra. Linley ficou chocado. Esta parede amarela de terra foi formada a partir do poder soberano do tipo terra, e seu poder defensivo era muito assustador. Mas essa defesa poderosa diante daquela cimitarra não passava de papel molhado, incapaz de bloqueá-la nem um pouco. Pode ser um artefato soberano? Linley recuou continuamente. Uau! A cimitarra cortou o ar e já havia chegado na frente de Linley. Só agora Linley viu claramente que quando a cimitarra golpeou em sua direção, um corte perfeito no próprio espaço podia ser visto na ponta da cimitarra. Muito rápido. Muito rápido. Linley não foi capaz de se esquivar. Bem neste momento fatal, um punho negro bateu na frente de Linley como uma montanha. Este enorme punho negro passou levemente pela cimitarra. Houve um som claro e vibrante, e a direção da cimitarra azul foi alterada. Svi! Ele cortou o peito de Linley, atravessando sem esforço. Rápido, de volta. Aquela mão negra agarrou Linley e depois o arrastou para trás. Patriarca. Linley viu pelo canto dos olhos quem era essa pessoa e sentiu gratidão em seu coração. A pessoa que o salvou foi o Patriarca Gislazon. A flecha branca meio translúcida foi um pouco mais lenta que a cimitarra e pousou no corpo de Gislazon. Gislazon nem pareceu notar, nem contra-atacou. Ele apenas agarrou Linley e voou de volta para as montanhas Kerit. Embora isso tenha levado algum tempo para ser descrito, o tempo que levou entre Linley voar, o ancião Garvey matar seu inimigo, e então Linley e Gislazon fugirem de volta não foi nada mais do que o tempo que levou para piscar os olhos. Mas uma série de eventos tão palpitantes ocorreu naquele piscar de olhos. As montanhas Kerit. Gislazon e Linley voaram de volta. Só agora eles soltaram suspiros de alívio. O Elder Garvey teve a sorte de fugir também. Na verdade, os inimigos consideraram Linley como seu verdadeiro alvo, e assim o ancião Garvey aproveitou a oportunidade para fugir de volta. Patriarca, obrigado por salvar minha vida. Linley olhou para seu peito, o terror passando por sua mente com o que quase aconteceu. Você é realmente audacioso. Gislazon soltou um longo suspiro e depois olhou para frente. Agora mesmo, o inimigo enviou 6 pessoas de uma vez, todas usando o poder soberano. Até eu fiquei chocado. Em particular, o patriarca do clã Vena até atacou com seu artefato soberano tipo arma. Linley ficou chocado. Na verdade, era um artefato soberano. No entanto, Gislazon riu ao olhar para Linley. O poder do seu espaço gravitacional é realmente assustador, especialmente depois que você usou uma gota de poder soberano do tipo terra. Esses 2 indivíduos mais fracos, mesmo depois de terem usado o poder soberano, foram repelidos para fora. Quanto ao patriarca Bolena e aos outros anciãos, eles não foram capazes de nos perseguir e atacar. De fato, depois que Linley montou seu espaço Blackstone, os inimigos só poderiam atacar de longe. Eles não foram capazes de prosseguir. Linley, obrigado. O Elder Garvey, com o rosto pálido, aproximou-se e disse com gratidão. Linley, uma voz profunda e estrondosa ecoou.
o patriarca da tartaruga negra, a matriarca do pássaro vermilion, o patriarca do tigre branco e vários outros anciões também voaram. O que está acontecendo? Por que é que assim que você atacasse, os 8 grandes clãs de repente atacariam você como um louco? Até 2 patriarcas uniram forças. Existe algum tipo de inimizade enorme entre você e eles? Linley também se sentiu completamente perplexo. Eu também não sei. Eu só lutei pelo clã em algumas ocasiões e matei alguns anciãos inimigos. Nada mais. Linley olhou para longe. Ele não entendia por que os 8 grandes clãs queriam tanto matá-lo. A loucura deles já havia atingido um estado abrangente e eles o viam como o maior espinho em seu sapato. Que oportunidade maravilhosa foi essa? O patriarca Bolena fechou os olhos, não querendo aceitar o que acabará de acontecer. Vocês 2 uniram forças e ainda assim não foram capazes de matar Linley. Que desperdício de uma oportunidade maravilhosa. Um homem frio e insidioso, vestido com volumosas vestes pretas e com víboras penduradas nas orelhas, disse em voz baixa. Patriarca Vena, como você pode ter errado sua lâmina? O homem de sobrancelhas longas e azuis soltou um bufo frio, sem explicar. Não faz sentido discutir isso agora. Uma voz gentil soou. Patriarca Idrico, o que está feito está feito. O que precisamos fazer agora é encontrar uma maneira de encontrar outra chance de matar Linley. O espaço gravitacional de Linley é simplesmente surpreendente. Não é tão ruim se ele não usar o poder soberano, mas quando ele o fizer, somente nós, patriarcas, teremos a chance de matá-lo. Não importa quem o mata. O que importa é forçá-lo a lutar novamente. Uma voz rosnante soou. Vou dar uma chance. Vamos ver se consigo forçar Linley a sair. De repente, um ancião de aparência élfica saiu voando. Os líderes do clã e os anciãos do clã das 4 bestas divinas estavam todos juntos. As ações dos 8 grandes clãs os deixaram completamente enfurecidos, mas tudo o que podiam fazer agora era aguentar. Afinal de contas, o número de especialistas que os inimigos tinham era simplesmente muito maior. Chefe, você foi muito precipitado. Bebe também se apressou. Linley só pôde rir. Eu não esperava que os 8 grandes clãs me atacassem tão loucamente. Linley pensou que quando atacasse, o inimigo enviaria no máximo um único ancião para detê-lo. E nesse tipo de situação, Linley estava confiante de que seria capaz de salvar o ancião Garvey. Mas a reação do lado inimigo foi simplesmente surpreendente, até ele ficou aterrorizado com isso. Neste exato momento, uma voz zombeteira soou do outro lado. Esse deveria ter sido o ancião Linley do clã Azur Dragon agora há pouco, certo? Oh, com licença, ancião do clã Azur Pez. Eu pensei que você, Linley, era uma figura impressionante. Mas pela exibição que você acabou de fazer, ancião Linley, haha, você realmente me decepcionou. A risada risonha soou. Eu, um ancião comum do clã Edric, estou aqui agora. Ancião do clã Azur Pez, você se atreve a lutar comigo? Essa risada zombeteira ecoou pelas montanhas Kerit. Clã Azur Pez? Os membros do clã das 4 bestas divinas ficaram todos enfurecidos e muitos olharam com ódio para os membros do clã inimigo. Linley não pôde deixar de olhar para o ancião de túnica cinza e aparência de elfo. Em seu coração, ele estava ponderando. O que está acontecendo com os 8 grandes clãs? Eles querem me fazer sair e lutar de novo? Por que eles estão focados em mim? Linley sentiu que havia algo errado. Linley, não vá. Gislazon imediatamente instruiu. Ei! Bebe gritou alto. Você afirma ser 8 grandes clãs? Agora há pouco, 6 de vocês atacaram Linley e 2 de vocês eram patriarcas. Os 8 grandes clãs são realmente ótimos. 2 patriarcas e 4 anciãos atacaram conjuntamente o ancião Linley, e ainda assim o ancião Linley não ficou nem um pouco ferido. Ao lado dos 8 grandes clãs, todos os anciãos estavam pensando em como fazer Linley voar para fora das montanhas Kerit. Eles viam Linley como sendo membro dos 4 divinos que eram um verdadeiro espinho em seu lado, uma rebarba em sua pata. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 63, uma reviravolta nos acontecimentos. As fronteiras das montanhas Kerit. Os líderes do clã e os anciãos do clã das 4 bestas divinas estavam todos reunidos, realizando uma reunião secreta. Essa tática dos 8 grandes clãs não era particularmente brilhante, mas era realmente vil, venenosa e cruel. Quando o clã das 4 bestas divinas decidiu retirar-se da batalha, essa decisão já lhes causou uma agonia de ranger os dentes. Mas agora os 8 grandes clãs vieram e zombaram deles abertamente e os satirizaram. Isto foi como derramar óleo sobre uma chama. A batalha resultante fez com que o clã das 4 bestas divinas se sentisse irritado, enfurecido e cheio de ódio. Os 4 líderes do clã e os anciãos estavam discutindo como resolver este assunto, enquanto Linley estava ponderando sobre este assunto também. Por que exatamente os 8 grandes clãs querem tanto me matar? A tal ponto que até mesmo 2 de seus patriarcas seriam tão desavergonhados a ponto de unir forças para me atacar? Linley estava cheio de confusão. Ao mesmo tempo, Linley também olhou para fora, mas ao fazê-lo, Linley de repente franziu a testa em perplexidade. Ei, o que eles estão fazendo? Os 8 grandes clãs enviaram vários guerreiros que, trabalhando juntos, estavam se deslocando sobre uma pequena montanha de 1000 metros de largura e quase 100 metros de altura.
As montanhas dos planos superiores eram surpreendentemente pesadas. Dado o tamanho desta montanha anã, pode-se imaginar quanto ela pesava. Por que eles moveram uma montanha? Bebe olhou intrigado. Gislazon e os outros líderes do clã, assim como os anciãos, também olharam. Todos ficaram bastante confusos. Esses guerreiros enviaram suas forças em uníssono, jogando diretamente a montanha anã na frente deles. Ele caiu no chão com um enorme som de boom, atingindo fortemente a região demarcatória entre as montanhas Kerit e a base dos 8 grandes clãs. Aquele homem de aparência arrogante com longas sobrancelhas verdes voou em direção à montanha anã. Ele? Linley não esqueceria esse homem. Foi ele quem usou o artefato soberano do tipo arma para atacar Linley. O homem de sobrancelhas verdes sacudiu a mão e instantaneamente, uma grande quantidade de facas de energia verde voou no ar, passando pela montanha anã. Imediatamente grandes quantidades de rochas e pedras foram destruídas. O vento uivava e pedras explodiam por toda parte. Em apenas alguns momentos, a aparência da montanha anã mudou. Tinha agora 800 metros de diâmetro e 50 metros de altura. Uma enorme plataforma de duelo. Uau! Um jovem magro com olhos frios e insidiosos voou de repente para a plataforma de duelo. Ele varreu todos com seu olhar e disse alegremente: "Você diz que estamos lutando contra vocês em grupos? Mutar. Hoje vamos lutar um contra um. Ninguém poderá interferir em um duelo. Linley, você matou meu irmão mais velho. Hoje eu desafio você, Linley. Linley, você se atreve a aceitar meu desafio? Linley, você se atreve a aceitar meu desafio?" Esta voz ecoou pelas montanhas Kerit, reverberando nos céus. Até mesmo Delia e Wade, originalmente no desfiladeiro, ouviram essa voz chamando Linley. Preocupados, todos eles voaram. Todos olharam para Linley, esperando a resposta de Linley. "Linley, não vá lutar", Gislazon disse suavemente. "Linley." Delia já havia voado. Linley acenou com a cabeça para Delia e depois sorriu. Neste momento a voz tornou-se satírica. "Você nem tem coragem de lutar um contra um. HMPH." Palavras zombeteiras e desdenhosas. Apesar disso, no entanto, algumas pessoas do lado inimigo estavam olhando para Linley, esperando para ver sua reação. Bebe, Delia, Wade. "Vamos voltar." Linley apenas sorriu calmamente e depois se virou e saiu. Linley poderia dizer que os 8 grandes clãs claramente queriam incitá-lo a sair e lutar. Mas depois da experiência anterior, onde 6 grandes especialistas o atacaram em massa, Linley chegou a um entendimento. Os 8 grandes clãs queriam muito matá-lo. Se eu aceitar um desafio agora, isso não é valor, é idiotice. Vendo Linley voar para as regiões internas das montanhas Kerit, os patriarcas e anciãos dos clãs inimigos não puderam deixar de se sentir resignados. Agora mesmo, quando todos vocês atacaram sem matar Linley, eu sabia que Linley definitivamente ficaria cauteloso. Forçá-lo a sair agora, difícil. Uma voz profunda e estrondosa soou. Não faz sentido dizer essas coisas agora. Os 8 patriarcas ficaram cheios de arrependimento. Eles tiveram a chance perfeita naquele momento, mas a perderam. Matar Linley agora? Linley não seria tão impulsivo a ponto de lhes dar uma chance. Dentro das montanhas Kerit, o grande desfiladeiro. 3 dias se passaram desde que os 8 grandes clãs se mudaram. Durante as últimas 3 vezes, os 8 grandes clãs organizaram especialmente um grupo de pessoas que, trabalhando em turnos, passavam o tempo todo amaldiçoando, insultando e zombando do clã das 4 bestas divinas. É claro que ocasionalmente eles precisavam descansar, mas a maior parte do tempo de cada dia era gasto xingando e zombando. Parecia que zombar do clã das 4 bestas divinas era uma fonte de diversão para eles. E claro, eles chamariam alguns anciãos e líderes de clã pelo nome, incluindo Gislazon e os outros 3 líderes de clã, bem como Linley. Esses nomes eram frequentemente escolhidos para serem ridicularizados. Mesmo que Linley soubesse que esta era uma conspiração traiçoeira do lado inimigo, Linley ainda ficou furioso ao ouvir isso. "Linley, durante este período de tempo, você não deve sair, não importa o que aconteça." Gislazon o instruiu solenemente. Linley riu amargamente e assentiu. "Patriarca, não se preocupe. Eu entendo." Só que, para dizer a verdade, Linley ainda podia ouvir claramente as constantes zombarias e insultos vindos de cima. Os 8 grandes clãs já passaram 3 dias aqui nas fronteiras das montanhas Kerit. Ser insultado assim, qualquer um, não importa quão bom seja seu temperamento, ficará furioso. Linley disse sombriamente. "Nos últimos dias, alguns dos nossos membros do clã não conseguiram aguentar mais e foram lutar contra os 8 grandes clãs na plataforma de duelo." Gislazon soltou um suspiro. "Quando a raiva atinge um certo nível, talvez não sejamos capazes de suportá-la. Esses membros do clã irão até mesmo ignorar as ordens de seu patriarca e irão para a batalha. Mas os 8 grandes clãs também cumpriram a sua palavra. As lutas foram todas uma contra uma. No entanto, os resultados dos duelos foram ligeiramente favoráveis ao nosso lado." Gislazon, ao dizer essas palavras, também se sentiu bastante desamparado. Os membros do clã estavam dando tudo de si, mas os especialistas do clã não conseguiram superar o inimigo. As batalhas do Reino Infernal dependiam de especialistas supremos. Linley entendeu que este era um assunto sombrio, então mudou de assunto. "Certo, patriarca.
Naquele dia quando você me salvou, você conseguiu bloquear aquele artefato cimitarra soberana. Essas suas luvas pretas também são artefatos soberanos? Não. Gislazon balançou a cabeça. Eu não tenho nenhum artefato soberano do tipo arma. O senhor prefeito me presenteou com este conjunto de luvas pretas. São armas de centelha divina. Armas Godspark? Os olhos de Lily brilharam. Bebe também tinha uma arma de centelha divina. As centelhas divinas eram indestrutivelmente resistentes e, portanto, as armas da centelha divina eram naturalmente extraordinárias. Artefatos soberanos são nutridos por soberanos. Os soberanos contêm níveis surpreendentes de energia em seus corpos e, portanto, os artefatos soberanos têm um poder de ataque aterrorizante. As armas Godspark, no entanto, na verdade não contêm muita energia. Mas eles têm um ponto forte, sua resistência. Gislazon riu. Ao confiar nesta arma de centelha divina, sou capaz de bloquear até mesmo artefatos soberanos. Ainda assim, naquele dia, aquela cimitarra soberana do tipo vento era realmente assustadoramente poderosa. Até eu apenas ousei confiar em derrubá-lo de lado e pegar emprestado seu próprio impulso, em vez de enfrentá-lo de frente. Afinal, as armas da centelha divina, em comparação com os artefatos soberanos, ainda são ligeiramente inferiores. Lily assentiu. Talvez em termos de resistência, as armas da centelha divina não fossem inferiores aos artefatos soberanos. Mas os artefatos do soberano foram formados a partir de grandes quantidades de poder do soberano, alimentando-os ao longo de incontáveis anos. Seu poder de ataque era simplesmente assustadoramente grande. Se você tiver a chance, você também deve pedir uma arma de centelha divina ao Lorde Prefeito. Espero que o senhor prefeito lhe dê um. Gislazon riu. O poder do seu espaço Blackstone é realmente grande, mas seu poder de ataque ainda é um pouco fraco. Com uma arma de centelha divina você será muito mais forte. Lily não pôde deixar de se sentir agitado. Ele já havia testemunhado a resistência de uma arma de centelha divina. Era muito mais difícil do que suas próprias escamas draconicas. Essas pessoas não ficam cansadas? Gislazon franziu a testa, levantando a cabeça para olhar ao longe. 4 clãs de pragas, por que vocês enviaram apenas deuses superiores comuns? Onde estão os anciãos? Você deixa todas essas figuras menores saírem para lutar, enquanto todos os anciãos se escondem como covardes. Haha, risadas zombeteiras vieram de fora. Lily não pôde evitar franzir a testa de raiva. Embora ele tenha conseguido conter sua raiva à força, ele ainda ficou irritado ao ouvir essas coisas. Quando alguém ficava irritado, também ficava irritado. Aguente mais alguns dias. O clã está atualmente criando uma enorme formação mágica que formará uma barreira elemental gigante. Até lá, todo som estará bloqueado entre o mundo exterior e nós. Gislazon disse impotente. Ser constantemente agredido por aquelas vozes era uma forma de tortura. No ar acima das montanhas Kerit, uma enorme barreira elementar tomou forma. Não importa o que as forças dos 8 grandes clãs estivessem dizendo, os membros do clã não conseguiram ouvir. Mas embora eles não pudessem ouvir, todos ainda se sentiam infelizes. Esse tipo de ação era semelhante a apenas colocar as mãos nos ouvidos. Eles se sentiram humilhados. O gargalo final dos mistérios profundos da vitalidade é realmente difícil de romper. Lily sentou-se em posição meditativa no topo de uma área gramada. Lily estava aproveitando cada momento, querendo alcançar o domínio nos mistérios profundos da vitalidade, para se tornar um deus superior. Nos últimos dias, embora a princípio os 8 grandes clãs tivessem continuado com seus insultos e zombarias, o clã ergueu aquela enorme formação mágica, isolando todo o som. Essas coisas fizeram com que Lily sentisse constantemente uma raiva reprimida em seu coração. Chefe. De repente a voz de Bebe soou. Vovô veio. Lily abriu os olhos. Ele viu que no ar Beirute, Bebe e Fusco estavam voando. Beirute tinha aquele sorriso perpétuo no rosto. Lily levantou-se imediatamente, avançando para cumprimentá-los. Lily, você é realmente capaz de manter a calma, né? Beirute riu. Que outra escolha eu tenho além de manter a calma? Lily disse impotente. Eles não estão realizando duelos cara a cara lá fora? Por que você não vai? Fusco perguntou com curiosidade, enquanto Lily disse resignadamente. Fusco, esses 8 grandes clãs estão definitivamente determinados em me matar. Além disso, ainda estou um pouco fraco. Não sou páreo para esses 8 patriarcas. Fusco riu. Devo te dizer, se você não for agora, no futuro será difícil encontrar outra oportunidade como esta. O que você quer dizer? Lily perguntou incrédulo. No futuro, ele não teria chance de sair e lutar? Lily olhou desconfiado para Beirute e Fusco. Senhor Beirute, o que vocês dois são? Já é hora de esse desempenho barulhento chegar ao fim. Beirute riu calmamente. Vir, leve-me ao seu patriarca. Vovô, o patriarca não sabe que você está aqui? Bebe ficou bastante surpreso. Fusco riu resignadamente. Seu avô queria ver você imediatamente, então ele voou diretamente para cá. Aqueles guerreiros patrulhantes reconhecem a mim e a Beirute, então eles não ousaram nos impedir. Assim que eles falaram, vários sons sibilantes soaram. Senhor prefeito. Gislazon e vários outros voaram. Senhor prefeito, você deveria ter me informado que estava vindo. Eu teria ido recebê-lo. Gislazon disse com uma risada. Beirute apenas riu calmamente.
Chega, Gislazon. Apresse-se e dê a ordem aos seus anciãos, bem como aos membros importantes do clã. Faça com que todos sejam convocados aqui. Hoje ajudarei o seu clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs a resolver os laços de inimizade e ódio que os prenderam. Gislazon ficou atordoado, e os anciãos atrás dele também ficaram atordoados. Nos últimos dias, especialmente depois que os 8 grandes clãs se mudaram para as montanhas Kerit, Gislazon e os outros há muito começaram a se sentir exaustos devido à pressão mental contínua. Nenhum deles sabia quando isso iria acabar. Às vezes, eles também queriam agir como os membros comuns do clã, enlouquecer e lutar contra o inimigo. Mas eles eram líderes de clã e anciãos. Eles tiveram que considerar o que era do melhor interesse do clã. A pressão de carregar esses fardos pesados quase os enlouqueceu. Senhor prefeito, o que você acabou de dizer? Gislazon gaguejou. Não é isso que você sempre quis que eu fizesse? Beirute riu calmamente. Uma expressão de alegria selvagem apareceu no rosto de Gislazon. Com um som de bang, ele caiu pesadamente de joelhos com os olhos brilhando de lágrimas. Senhor prefeito, nosso clã das 4 bestas divinas nunca esqueceremos a gentileza que você nos mostrou. Lágrimas involuntárias vieram aos olhos dos anciãos atrás dele também. Apresse-se e convide os outros 3 líderes do clã. Faça com que o grande ancião e os outros venham também. Gislazon instruiu apressadamente. Sim, patriarca. Esses anciãos estavam se movendo com vigor e propósito agora. Lilei apenas olhou de soslaio para Beirute, que se virou e olhou para ele. Lilei, por que você está me olhando assim? Eu não consigo acreditar. Lilei ainda sentia como se estivesse em um sonho. Embora ninguém nos 8 grandes clãs fosse capaz de superar Beirute, ainda assim, o clã tinha vários emissários do soberano. Se Beirute fosse forçá-los a resolver seu ódio um pelo outro, isso não iria causar muitos problemas para ele? Patriarca. Notícias terríveis. Uma figura voa em alta velocidade. A grande anciã, ela foi para a plataforma de duelo. Ela está atualmente lutando contra as forças dos 8 grandes clãs. O que? Gislazon ficou instantaneamente frenético. Vamos dar uma olhada. Beirute apenas riu enquanto falava. Livro 17, Prefeitura de Índigo. Capítulo 64, Supremacia. O grande ancião foi para a plataforma de duelo? Lilei também ficou muito intrigado. Ele imediatamente seguiu Beirute, Fusro e os outros enquanto voavam para fora do grande desfiladeiro. Depois de voar para fora do desfiladeiro, Gislazon olhou de soslaio para a barreira elementar que cobria todas as montanhas Kerit. Então gritou para um grupo de guerreiros patrulhando acima da Avenida Dragon. Transmita minhas ordens. Toda a barreira elementar deve ser retirada e dispersada. Sim, patriarca. Esses guerreiros de patrulha ficaram bastante surpresos, mas imediatamente recuperaram o juízo. Lilei olhou para a barreira elementar que cobria todas as montanhas Kerit. Isso é um insulto. Uma humilhação para o clã. Outros os insultavam, mas tudo o que podiam fazer era tapar os ouvidos com as mãos, sem ousar revidar? Se isso não era humilhante, o que era? A plataforma de duelo entre as montanhas Kerit e os 8 grandes clãs. Depois de múltiplas batalhas, já estava cheio de incontáveis buracos, e sangue vermelho escuro manchou toda a plataforma de duelo. Arg! Uma garra dracônica ilusória perfurou o crânio do inimigo e depois se retraiu. O grande ancião em forma dracônica olhou calmamente para longe. Próximo. Esta foi a 3ª pessoa que ela matou na plataforma de duelo. A primeira pessoa que ela matou foi um deus superior comum que venceu uma batalha anterior. A segunda pessoa que ela matou era apenas um demônio de 6 estrelas. Mas o terceiro que ela matou era um especialista de nível ancião. Gaia, parece que hoje você está querendo morrer. Os especialistas dos 8 grandes clãs também se apressaram. Quer morrer? Quero ver qual de vocês, membros dos 8 grandes clãs, será capaz de me matar hoje. O olhar gelado do grande ancião varreu-os, sem nenhum medo em seus olhos. Os últimos 10.000 anos já haviam pressionado o grande ancião ao ponto da loucura. Seu pai havia morrido, causando uma dor sem fim ao grande ancião. O clã não conseguiu escapar deste desastre, e como fugiram e foram perseguidos, o marido dela morreu. E agora, há alguns séculos, o seu único filho, Forran, também morrera. E ela mesma foi forçada a matá-lo com as próprias mãos. Quem poderia compreender o nível de tristeza, dor e depressão no coração do grande ancião? Ainda assim, em seu coração, ela sempre se lembrou do clã e de que precisava permanecer forte pelo clã. Mas nos últimos dias, os 8 grandes clãs eram como mosquitos, zombando e insultando constantemente o clã das 4 bestas divinas, a ponto de o clã ter sido forçado a estabelecer uma enorme barreira elementar. Esse tipo de ação fez com que o grande ancião se sentisse humilhado. Ela não foi capaz de aguentar mais. Ela também não queria continuar se reprimindo. Ela estava com medo de enlouquecer. Mate então. Mate o quanto quiser. Somente no massacre ela seria capaz de desabafar a raiva e a tristeza em seu coração. A grande anciã ficou lá arrogantemente na plataforma de duelo, sua máscara prateada manchada com um toque de sangue. Quem virá lutar contra mim? Não importa quem vier, aceitarei o desafio. O olhar da grande anciã passou pelos 8 patriarcas enquanto ela ria. Todos os 8 patriarcas sentiram que isso era bastante problemático.
Todos os membros da segunda geração do clã das 4 bestas divinas tinham artefatos soberanos. Gislazon, por exemplo, tinha um artefato soberano que protegia a alma. Quanto à grande anciã, Gaia, ela tinha um artefato soberano do tipo armadura que foi fundido com suas escamas dracônicas. Embora os 8 grandes clãs não a temessem, a grande anciã era muito difícil de lidar, visto que ela possuía um artefato soberano do tipo armadura. Patriarca Barbari deveria ser mais fácil para você lidar com ela. Você vai. Patriarca Bolena disse. O Patriarca Barbari lançou seu olhar de tigre para ela. Assentindo levemente, seu corpo tremeu de repente enquanto ele voava para cima da plataforma de duelo. Eu sabia que seria você ou Vena. Nenhum dos outros 6 ousa. O grande ancião riu. Este artefato soberano do tipo armadura fez com que o grande ancião pudesse ignorar os ataques materiais dos inimigos, enquanto ela mesma poderia usar seu corpo poderoso para atacar. A defesa da alma do grande ancião também era muito forte, afinal, ela tinha aquele brilho azul que era sua habilidade inata, bem como um artefato comum de proteção da alma. Mas é claro, embora ela fosse poderosa, os 8 patriarcas inimigos também eram poderosos. Gaia, hoje é o dia da sua morte. Uma voz profunda soou, que parecia reverberar dentro daquele peito poderoso. O patriarca Barbari, com mais de 3 metros de altura, estendeu o braço direito. Um longo chicote azul apareceu de repente, com dezenas de metros de comprimento, como uma enorme serpente azul. Quem sabe qual de nós será o único a morrer? O grande ancião disse com uma voz feroz. E então seu corpo de repente disparou para frente, passando instantaneamente pela plataforma de duelo. O patriarca Barbari também saltou para frente, seu longo chicote atacando, formando múltiplos círculos que procuravam envolver o grande ancião. No momento em que Beirute, o patriarca e os outros correram para as fronteiras das montanhas Kerit, o grande ancião e o patriarca Barbari já haviam travado um combate feroz. Ainda assim, nesta batalha, o grande ancião estava em desvantagem. Aquele longo chicote era monstruosamente poderoso. Este é o poder do grande ancião? Lilei olhou espantado para a cena diante dele. O grande ancião e o patriarca Barbari se transformaram completamente em 2 bolas de sombras dançantes, mas o som baixo de golpes semelhantes a martelos e as explosões espaciais que podiam ser vistas em todos os lugares fizeram Lilei olhar incrédulo. Beirute olhou de soslaio para Lilei e depois riu calmamente. Não fique tão surpreso, Lilei. As escamas dracônicas de Gaia incluem um artefato soberano do tipo armadura. Naturalmente, seus socos e chutes são formidáveis. Quanto ao seu oponente, aquele chicote longo é um artefato soberano do tipo arma. Artefato soberano contra artefato soberano. As colisões serão naturalmente muito poderosas. Lilei respirou fundo. Lilei, o poder de suas armas é um pouco fraco. Você gostaria de uma arma um pouco mais poderosa? Beirute riu calmamente. Lilei virou-se para olhar para Beirute, com os olhos cheios de espanto. Não importa o quão estúpido ele fosse, ele sabia que Beirute parecia estar lhe oferecendo uma arma poderosa. Que tipo de arma? A primeira coisa que Lilei pensou foi, uma arma de centelha divina. Também não é fácil para mim fazer uma arma de centelha divina. Beirute riu calmamente. Então você trabalha duro primeiro. Depois que você se tornar um deus superior, farei um para você. O coração de Lilei disparou de excitação. Com uma arma de centelha divina, ele teria pelo menos alguma capacidade de resistir aos ataques de um inimigo com uma arma soberana. Trabalhe duro e torne-se um deus superior em breve. Beirute riu. Lilei virou a cabeça para olhar a plataforma. A batalha do grande ancião contra o patriarca Barbari já havia atingido um ponto febril, e aquele longo chicote parecia ter se transformado em inúmeras serpentes gigantes, cercando toda a plataforma de duelo. Como poderia ficar assim? Lilei olhou surpreso para a plataforma de duelo. Quanto mais o patriarca Barbari lutava, mais relaxado ele parecia estar. Aquele longo chicote já havia atingido o nível de parecer ter 1 milhão de ramos, circundando constante e interminavelmente o grande ancião. Quanto mais ele observava, mais Lilei percebia quão ilimitados eram os mistérios profundos. Ele treinou muito bem nas leis da água. Beirute disse em elogio. Beirute olhou de soslaio para Lilei. Esse garoto, ele realmente é absorvido tão facilmente. Beirute finalmente começou a entender por que Lilei treinou tão rapidamente. Enquanto o grupo de Beirute assistia ao duelo, os patriarcas e anciãos dos 8 grandes clãs olhavam para eles em estado de choque. Aquela Beirute veio. Ele realmente veio. Beirute não vai interferir, vai? Uma sugestão de pânico passou pelos olhos do patriarca Bolena. Nós não violamos suas ordens. Ele não vai interferir. O patriarca Reinales disse com certeza, mas apesar de dizer isso, ainda sentia preocupação em seu coração. Os 8 grandes clãs sentiram uma pitada de pavor em relação a Beirute. Quando alguém alcançou o nível dos líderes do clã das 4 bestas divinas, os patriarcas dos 8 grandes clãs, ou grande nível, pode-se dizer que seu poder era comparável ao dos Azuras do Reino Infernal. Mas embora fossem poderosos, não eram monstruosamente poderosos. Defesa da alma, defesa material. Eles não tinham fraquezas. No nível deles, eles não precisavam temer um ao outro. Para alguém do outro lado matá-lo seria difícil. Mas para eles matarem outra pessoa do mesmo nível, também é difícil.
Foi muito parecido com o que aconteceu agora. O patriarca Barbari e o grande ancião acharam muito difícil fazer desta batalha uma batalha de vida ou morte. Mas Beirute foi diferente. Monstros como Beirute e Donington estavam no auge dos deuses superiores. Eles eram capazes de matar as uras do reino infernal. O poder de indivíduos como eles estava em um nível terrivelmente forte. Se Beirute realmente quisesse desencadear um banho de sangue, ele poderia massacrar os 8 grandes clãs. Pode-se imaginar o quão aterrorizante ele era. Vida sem fim, em um ciclo constante, vida sem fim, em um ciclo constante, Linley murmurou para si mesmo. Na verdade, ele fechou os olhos e em sua mente apareceu a sombra borrada daquele chicote e os profundos mistérios contidos nele. 7 leis elementais. 4 éditos. Embora tivessem nomes diferentes, todos tinham alguns pontos em comum. Por exemplo, a terra tinha a essência da terra, enquanto o fogo tinha a essência do fogo. Alguns mutantes de alma, por sua vez, eram capazes de fundir e simultaneamente usar mistérios profundos de diferentes leis. Por que eles foram capazes de fundi-los? Porque eles tinham pontos em comum e características comuns. Leis diferentes não eram completamente separadas. Seus mistérios profundos estavam todos interligados. As leis elementais da água tinham uma sugestão de conexão com os mistérios profundos da vitalidade das leis da terra. Neste momento, Linley simplesmente aproveitou essa conexão. Linley estava completamente absorvido em seus insights, mas Gislazon e os outros estavam ficando um tanto frenéticos. Senhor prefeito, a situação da minha irmã mais nova está piorando cada vez mais. Vamos fazer uma pausa. Gislazon queria fazer uma pausa, mas não conseguiu. 2 artefatos soberanos estavam colidindo um contra o outro. Ele não se atreveu a intervir. Esse tipo de batalha é realmente inútil. Beirute riu calmamente. Svi. Ele se moveu tão rapidamente que parecia que havia se teletransportado. Beirute instantaneamente se inseriu no centro da plataforma de duelo. Com um som baixo e surdo, toda a batalha subitamente parou. Beirute segurava uma ponta do longo chicote com uma mão, enquanto segurava a garra dracônica do grande ancião na outra. Uau! Bebe olhou com os olhos arregalados. Muito poderoso. Gislazon, a matriarca do pássaro vermilion, os outros líderes do clã e até mesmo os patriarcas dos 8 grandes clãs não puderam deixar de sentir seus corações apertarem com força. Os socos do grande ancião eram comparáveis aos ataques de um artefato soberano, enquanto o chicote longo era realmente um artefato soberano e se transformou em inúmeros movimentos. Mas Beirute agarrou cada um sem esforço com uma única mão. Ele se atreveu a pegar artefatos soberanos com as próprias mãos. O poder e a força de Beirute fizeram com que Gislazon e os outros ficassem completamente atordoados. Embora Beirute também fosse um Azura do Reino Infernal, ele superou enormemente os outros Azuras. Suficiente. Que acabe. Beirute disse calmamente. O grande ancião e o patriarca Barbari ficaram atordoados. O grande ancião recuou silenciosamente, enquanto o patriarca Barbari abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas não ousou. No final, tudo o que ele conseguiu dizer foi: já que o senhor prefeito fez o pedido, pouparei a vida dela. Depois de falar, tudo o que ele pôde fazer foi voar de volta. Os 8 grandes clãs de um lado, o clã das 4 bestas divinas por outro, e entre eles, no centro da plataforma de duelo, cercado por inúmeros especialistas, estava Beirute. Senhor prefeito, por que você não nos disse que estava vindo? O patriarca Bolena riu alegremente, parecendo bastante amigável. Não havia muitos clãs que ousassem ofender indivíduos monstruosos como Beirute ou Donington. Mesmo quando o clã das 4 bestas divinas estava no auge de seu poder e glória, com os 4 soberanos por trás deles, embora o clã não temesse os deuses superiores Paragons, eles também não iriam querer ofender figuras desse nível. Hoje vim ajudar os 2 lados a resolverem suas diferenças entre si. Beirute riu calmamente. Os patriarcas e anciãos dos 8 grandes clãs não conseguiram evitar olhares rígidos em seus rostos. Já se passaram mais de 10.000 anos. Você tem lutado na minha prefeitura Índigo esse tempo todo e eu tenho observado tudo. Até agora, o clã das 4 bestas divinas já perdeu o suficiente de seus anciãos, e sua reputação também foi gravemente prejudicada. Esta punição é suficiente. A meu ver, seus 8 grandes clãs deveriam retornar aos lugares de onde você veio. Beirute disse elegante e levemente. Voltar aos lugares de onde vieram? Os 8 patriarcas ficaram tão furiosos que seus rostos ficaram vermelhos. Os anciãos dos 8 grandes clãs também ficaram com tanta raiva que poderiam morrer. Senhor prefeito. Incapaz de conter sua fúria, o patriarca Edric falou. Em todos esses anos, nossos 8 grandes clãs nunca desobedeceram às suas ordens. Nunca atacamos as montanhas Kerit. Naquela época você disse que enquanto não atacarmos as montanhas Kerit, você não interferirá. Então por que hoje você está interferindo? Os 8 patriarcas sentiram ódio. Ódio por Beirute por não honrar as suas promessas. Eles realmente tinham medo de Beirute, mas não importava quão poderoso fosse Beirute, ele não podia simplesmente ignorar suas promessas. Beirute apenas soltou uma risada calma. Ele não disse uma palavra. A voz rouca do patriarca Bolena também soou. Senhor prefeito, é verdade que muitos membros do clã das 4 bestas divinas morreram.
Mas ao longo desses anos, nossos 8 grandes clãs também não perderam muitas pessoas. Além do mais, quando os 4 soberanos estavam vivos, as ações do clã das 4 bestas divinas deixaram para trás uma dívida de sangue após a outra. Meu próprio filho foi morto pelos membros do clã das 4 bestas divinas, e o motivo? Essa pessoa gostou da esposa do meu filho. Senhor prefeito, o patriarca da serpente do submundo também disse em voz baixa: tive 9 filhos e filhas, mas agora, resta apenas um. Todos os outros 8 morreram, e todos tiveram mortes injustas. Mesmo que o nosso clã barbário ignore as outras dívidas de sangue que foram contraídas, se não fosse pelo fato de que os odiamos tanto, por que estaríamos dispostos a sacrificar até mesmo os nossos anciãos, para erradicá-los? Beirute, Reinales disse em voz baixa: você e eu somos emissários sob o comando do soberano Bloodred. Imagino que você conheça minha história. Conte-me. Será que posso desistir tão facilmente da inimizade que tenho contra eles? Senhor prefeito, todos os 8 patriarcas falaram com raiva. Eles mataram muitos membros do clã das 4 bestas divinas, sim, mas foi fácil para eles? Seus anciãos também morreram, um após o outro. Além disso, o estoque de poder soberano que seus 8 grandes clãs mantinham era menor que o estoque mantido pelo clã 4 bestas divinas. Na verdade, ao longo da vingança contra o clã das 4 bestas divinas, os 8 grandes clãs perderam um pouco mais de anciãos. Foi somente porque essas perdas foram distribuídas uniformemente entre os seus 8 clãs que eles conseguiram suportar essas perdas. Durante todos esses anos, eles também perderam cerca de 200 anciãos. Seus anciãos também eram os pilares de seus clãs. Eles queriam que seus anciãos morressem? Eles não estavam dispostos a que isso acontecesse. Mas ao longo de incontáveis anos, desde os tempos antigos até agora, a quantidade de ódio que se acumulou foi simplesmente grande demais. Eles estavam dispostos a mover seus clãs inteiros e a gastar a vida de seus anciãos para lutar. Eles estavam até dispostos a usar palavras para insultar e zombar. Essas ações eram muito desprezíveis e eles também se preocupavam com seus rostos. Eles queriam fazer essas coisas? Não, mas eles não tiveram escolha. O clã das 4 bestas divinas recuou para as montanhas Kerit. Esta era a única maneira de fazê-lo sair. Eu sei que seus 8 grandes clãs e o clã das 4 bestas divinas têm grande inimizade. Mas o clã das 4 bestas divinas perdeu quase 90% de seus anciãos, e sua reputação também sofreu muito. Espero que todo o reino infernal venha a aprender sobre essas coisas. A glória do clã das 4 bestas divinas acabou e muitos de seus anciãos morreram. É o suficiente. Beirute disse calmamente, e além do mais no passado, eles também não exterminaram seus clãs. Senhor prefeito, originalmente, você disse que se não atacássemos as montanhas Kerit, você não interferiria. Mas hoje, o patriarca Bolena não pôde deixar de falar. Os outros 7 patriarcas, bem como um grande grupo de anciãos, também estavam olhando para Beirute. O clã das 4 bestas divinas também estava olhando para Beirute. Os membros do clã das 4 bestas divinas quase foram levados à beira da loucura. Cada um deles estava cheio de extrema agonia. Eles agora esperavam que as questões entre os dois lados chegassem ao fim. Eu realmente dei minha palavra. Beirute riu calmamente. E é verdade que você nunca atacou as montanhas Kerit. Porém, hoje não sou eu quem está interferindo neste assunto. Em vez disso, o todo-poderoso soberano é. Beirute acenou com a mão e um pedaço de pergaminho de pele de cordeiro com complicadas runas mágicas apareceu dentro dele. Crackle, a pele de cordeiro acendeu de repente e uma estranha onda de energia se espalhou. Os 8 patriarcas ficaram atordoados. Soberano? Eles não ousaram acreditar. Mas neste exato momento, um tipo único de energia apareceu no mundo. Uma energia negra rapidamente começou a se unir nos céus, e essa energia negra era um inspirador, poder soberano do tipo destruição. Para unir o poder soberano do nada, que tipo de habilidade era essa? Uma grande quantidade de poder soberano do tipo destruição tomou forma no ar, fundindo-se em uma enorme face negra com dezenas de metros de altura. Uma aura de supremacia aterrorizante e inspiradora se espalhou. Soberano. Reinales foi o primeiro a cair de joelhos em súplica. Ele pôde reconhecer imediatamente que este era o soberano Bloodred a quem ele servia. O enorme rosto negro flutuou no ar, olhando para os vários patriarcas e anciãos, bem como para os milhões de membros dos clãs dos dois lados. Todos sentiram como se não conseguissem respirar. Uau! Inúmeras pessoas caíram de joelhos, todas incomparavelmente nervosas. Soberano. Beirute fez uma reverência. O enorme rosto negro revelou uma sugestão de sorriso para Beirute, e então disse com uma voz que ecoou como um trovão: deixe o assunto entre os 8 grandes clãs e o clã das 4 bestas divinas chegar ao fim. Volte para os lugares de onde você veio. Sim. Reinales foi o primeiro a responder. Embora os outros 7 patriarcas estivessem relutantes em fazê-lo, eles ainda disseram com uma voz respeitosa: sim. Só Beirute foi suficiente para gerar terror neles, para não falar de um soberano. Seria uma total simplicidade para um soberano aniquilar todos os seus 8 clãs. A supremacia de um soberano era inviolável e irresistível. Beirute. O enorme rosto negro virou-se para olhar para Beirute, seu olhar como pilares de luz. Soberano. Beirute fez uma reverência.
Quem é aquele jovem parado ali? O enorme rosto negro disse. Neste lugar, além de você, apenas aquele jovem permanece de pé. O olhar do soberano estava focado na distância. Quando um soberano descesse, quem ousaria ser tão selvagem e arrogante a ponto de permanecer de pé? Intrigado, Beirute virou a cabeça para olhar, e Gislason e os outros também fizeram o mesmo, e eles viram que Linley estava parado ali com os olhos fechados, sem se mover. Parecia que ele ainda tinha uma sugestão de sorriso no rosto. Linley? Beirute também ficou bastante surpreso. Agora mesmo, quando viram o soberano aparecer, Gislason e os outros imediatamente se ajoelharam, nervosos, para aguardar o decreto do soberano. Quem prestaria atenção em Linley? Mesmo que tivessem notado alguma coisa, não ousariam fazer barulho. Chefe, Bebe disse freneticamente através de sua conexão de alma, mas Linley não reagiu de forma alguma. Soberano, ele é Linley, aquele que mencionei para você antes. Beirute disse em voz baixa. Oh! O soberano olhou para Linley com curiosidade e o raio de luz que emanava de seus olhos caiu sobre Linley. Alguém está realmente absorto em obter insights durante o momento em que desço. Em todos os meus anos, nunca vi esse tipo de situação acontecer antes. E bem naquele momento, estrondo, uma onda única surgiu à medida que as leis do universo desciam. Esse tipo de ondulação da lei era algo com o qual todos aqui estavam familiarizados. Estas foram as ondas da lei que apareceram quando alguém se tornou uma deidade, ou quando a centelha divina de alguém se transformou. De dentro do corpo de Linley, uma centelha divina emanando uma aura amarela terrosa voou. As leis da Terra estavam transformando esta centelha divina e, ao mesmo tempo, a alma estava sendo transformada também. Um soberano. Os 4 líderes do clã das 4 bestas divinas. Os patriarcas dos 8 grandes clãs. Centenas de anciãos. Incontáveis membros do clã. Todos assistiram Linley se tornar um deus superior. Isso talvez nunca tivesse acontecido antes em toda a história do Reino Infernal. Algum tempo depois, Linley abriu os olhos. O que está acontecendo? Observado por inúmeras pessoas, Linley não pôde deixar de se sentir muito assustado. E então, Linley de repente sentiu uma presença terrivelmente poderosa. Ele não pôde deixar de levantar a cabeça para olhar para o ar, onde aquele enorme rosto negro o encarava. Os feixes gêmeos de luz que emanavam daqueles olhos enormes fizeram o coração de Linley apertar. Linley, tendo visto uma gravação do vidente de um soberano, entendeu instantaneamente em seu coração. Soberano? Quando esse soberano veio? Linley ficou completamente impressionado. Os lábios daquele enorme rosto negro se curvaram para cima. Divertido. Divertido. E então, o enorme rosto negro desapareceu de repente. Aquele enorme redemoinho de poder soberano do tipo destruição desapareceu de repente, como se nunca tivesse existido. Beirute voou, olhando para Linley, sem saber se deveria rir ou chorar. Linley, eu lhe disse que faria uma arma de centelha divina para você quando você se tornasse um deus superior, mas não havia. Não havia necessidade de fazer sua descoberta imediatamente. Linley não sabia o que dizer. Ele mesmo não sabia que de repente teria aquele momento de percepção. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.